Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast. E aí, Di? Mais um episódio para vocês. Tudo bem, Israel? Graças a Deus. E hoje estamos aqui com uma pessoa mais que especial, Fábio Silvério. Que isso, obrigado. A gente quer agradecer muito bem-vindo. a tua presença aqui. É muito importante para nós, pro tipo de pessoa que a gente tem, todo o conteúdo que a gente quer levar, né, Di? E ele tem muito a agregar, né? Tem muito a agregar, tem muita história. Muito conteúdo pra gente muito hoje. Conteúdo, e vai ser bacana a gente passar isso pras pessoas. Não que desliga daí, Vocês que que hoje estão dizendo isso, hein? Não desliga aí, que hoje a gente vai ter uma aula aqui. Vai ser muito literalmente legal. uma aula, hein? Isso. Que ele é professor. Bom, ele vai falar de todas as... Ele vai se apresentar daqui Vai se a pouco. apresentar daqui a no pouco. 071 episódio. Não posso deixar de falar isso. 71 já. 71 já, Parabéns, Fábio. parabéns. Opa, obrigado. Mas antes de hoje, quinta-feira, um delicioso sorvete da Pingo de Mel, maravilhoso, hein? Quinta, sexta, sábado, todo domingo, dia. E qualquer aí, Fábio, dia. você gosta de sorvete? Todo dia é dia de pingo de mel. É maravilhoso, né? Bom, né? É tradicional, na cidade. Isso. Já tem uma história, história aí. né? Sobremesa mais gostosa de todo Maravilhoso. domingo, segunda, terça, qualquer dia, como a Diane falou. A gente é suspeito de falar, né, Di? Então, se você também quer pedir o seu sorvete, vai ter o QR Code aí, peça já e vai Chama estar... o pessoal aí. Chama aí, tem delivery, tem tudo que vocês precisam, né? Todos os aplicativos, a Pingo de Mel Pode está. ligar lá também, né? Pode Eles também ligar estão também. atendendo pelo WhatsApp. Eles fazem um atendimento super personalizado. Pode ligar, pode chamar no WhatsApp, pode pedir por aplicativo. Eles estão de qualquer jeito ali só para servir vocês. Muito bem. E agora sim, Fábio, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Quem é o Fábio? É casado? Tem Nasceu em filhos? Jales, Vamos entender um tem pouquinho. cachorro, os hobbies. Fica à vontade. Muito obrigado, gente. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Diane, o Israel, por esse convite incrível e por participar também um pouco da história de vocês. Outros amigos que já estiveram aqui, eu confesso até que estava com um pouquinho de ciúme, que não tinha vindo aí. Chegou o momento. Obrigado. É uma gratidão imensa poder participar e tentar contribuir de alguma forma com a história também do EcoCast, né? Que, Legal. pelo que vocês vinham falando aqui antes, nos bastidores aqui, antes da gente começar a falar aqui oficial, eu acho que vai ser um maior sucesso nos próximos anos ainda, porque já é sucesso e vocês vão se tornar cada vez mais essencial na vida das pessoas. Porque eu vi que são muitos views. Muitos views. Porque parece que não, mas você trouxe tanta gente interessante. Falou de cardiologia, eu assisti quase que todos os episódios. É que eu não consegui, que acabou sendo, né, um pouco... faltou um pouco de tempo para mim. Mas eu confesso que eu vou continuar assistindo. Legal. Eu falo assim que é uma forma de ser amigo das pessoas. Porque a gente está aqui agora, não tem a dimensão de quem está acompanhando a gente, né? E poder vir aqui e contribuir de alguma forma com algum conteúdo e poder contar a minha história, quem diz. Né? E chegou o seu momento, hoje é o seu episódio. Seu registro aqui. Seu registro. E realmente, como a gente já até comentou, a grande intenção do EcoCast é realmente trazer... tudo que a pessoa já passou, a história dela, e realmente a gente transmitir algo que possa ecoar para as pessoas que estão assistindo, né? E hoje chegou o teu momento. Então, quem é o Fábio? Bom, O que você pode contribuir na vida das pessoas hoje aqui? Então, eu sou uma mistura de um pouco de tudo. Eu sou muito inquieto, né? E eu nasci em Jales, né? Sou jalesense, sempre morei aqui, mas à medida que eu fui, já fui um pouquinho de cada. Já trabalhei com floricultura, já fui entregador da Poliplanta. Lembra da Poliplanta? Lembro. Né? Na Mas época eu tinha acabou a cabelo. Poliplanta? Então, eu não sei como que tá a Poliplantas agora. Eu Era não sei te como é que chama lá falar. o Júnior dono? O Júnior Américo, da Américo. Carmen, um beijo Verdade. para eles, nosso carinho. Já trabalhei na Poliplantas, já trabalhei com bicicletaria, já fui ajudante de caminhão. Porque às vezes as pessoas não sabem, né? Conhece a gente do rádio e acaba não tendo a dimensão das experiências, né? Uma vez perguntaram, tem uma historinha que fala de vestibular de faculdade, né? Você tem experiência? Começa a contar, ando de bicicleta, sei soltar pipa. Então, assim, eu já fiz muita coisa. Poxa, eu vou de ajudante de caminhão? Já
E muito jovem, quando eu estava na 6ª série, fui ajudante. Quando eu tinha cabelo, ele falou. Quando eu tinha cabelo. Tinha cabelo. Exato, tinha cabelo. Naquele tempo. Né? Então, você vai vivendo uma série de experiências até que trabalhei com livraria, trabalhei com farmácia, sabe? E aí chegou um momento que eu falei, poxa, mas o que eu quero ser? Porque a gente trabalha para ganhar um salário. Sim. Só que o que eu quero ser? E eu via naquela época muito meu irmão, o Marco Silvério, ele entrou na Rádio Regional FM muito jovem, né? E a história dele foi no rádio. Eu acabei me apaixonando pelo rádio por causa dele. Ele é o grande culpado de eu estar no rádio até hoje, né? E ele entrou no rádio em meados de 94. E de lá para cá eu me apaixonei pelo rádio, né? Só que aí chega um momento que você termina o 3º colegial e você precisa fazer uma faculdade. Alguma coisa tem que acontecer na vida, né? E o Marcos já era formado em administração e ele trazia muitas ideias inovadoras, dinâmico, para frente. Eu falava assim, a gente estava em 2000 e ele já estava em 2009, por aí, sempre com ideias inovadoras e diferentes. E aquilo me encantava nele. E as rodas de papo com ele, os amigos ali, era sempre muito diferente das minhas rodas, lógico, também. Nós tínhamos 5 anos de diferença. E aí eu fiquei pensando, cheguei nele e falei assim, olha, eu estou pensando em fazer faculdade. Ele, mas o que você quer fazer e tal? Pensei, a princípio, fazer jornalismo. Cheguei até a passar em jornalismo na Unirp, em Araçatuba. Só que eu ganhava muito pouco, não conseguia pagar. Ou eu pagava a faculdade, ou eu pagava o ônibus, ou eu comprava roupa. Aquela história. Você acredita que eu também já prestei jornalismo na Unirp? Nossa, E eu passei. Amor, não sabia disso, não. Sabia, não? Sabia, então, e era uma paixão, assim, imensa, sabe? E aí eu peguei e na hora que eu fiz as contas, não deu, meu pai, coitado, naquela ocasião, coitado assim, né? A gente sempre teve uma vida muito simples, né? Uma vida muito simples. E ele falou, filho, papai pode até tentar te ajudar, mas a moça da faculdade me disse que... Eu perguntei se a mensalidade ia ser a mesma sempre. Ela falou, não, semestralmente vai aumentando. Aí o pai falou assim, você quer fazer? A gente faz. Mas aí eu comecei a perceber que não ia dar para mim. Que não era para mim. Era um sonho, mas não ia dar para mim. Aí eu enxerguei na contabilidade alguns amigos. Não, vou fazer contabilidade e tal. E aí eu fiz aqui pela Unijales. Na época ainda era Faz-Jales, ainda não era centro universitário. Nossa, faz tempo. Né? Então tinha cabelo. Eu fiz contabilidade e me apaixonei pelo curso. Porque como eu já trabalhava com rádio, eu me apaixonei. Quero falar também, fui leitorista da Sabesp. Olha só, antes do rádio. O currículo é grande, hein? Abraço ao pessoal da Subida Preta, na cidade de Jales. Já corri muito de cachorro ali, viu? Alô, São Judas. Pessoal do bairro São Judas. Não, eu estou contando porque, às vezes, hoje a gente está numa situação diferente. Eu não digo que melhor, mas numa situação diferente. Mas a gente passou por muitas experiências, né? Falo que Deus nos prepara para que, quando você tem uma situação um pouco melhor, você saiba conduzir e entenda um pouco a dor das pessoas também, né? Eu falo assim, quem não entende de gente não consegue administrar gente. E até para as pessoas que estão assistindo, que às vezes estão nessa situação que você estava, ela sabe que vai trilhar um degrau e ela vai conseguir, assim como você está. Tudo, né? Tudo é experiência. É experiência, tudo. É verdade. É no casamento, é na escola, até no relacionamento, sabe? Com todo mundo. Tudo é experiência. E aí acontece, voltando na faculdade, acabei desviando um pouco do assunto, eu me formei em contabilidade aqui, fiquei apaixonado por contabilidade. Aí depois o meu irmão falou assim, vem dar aula, né? Você precisa começar a dar aula. E eu falei, gente, mas como que eu vou dar aula? Nossa, então a contabilidade já é antiga na sua vida. Sim, de 2000 a 2004 eu me formei. Aí em 2005, 2006 eu já entrei automaticamente fazendo pós-graduação, me especializei em gestão empresarial e consultoria, o que abriu minha mente para 1 milhão de coisas que eu já era apaixonado e nem sabia. E depois eu ainda fiz didática do ensino superior. Eu lembro como se fosse hoje, eu ia dar aula, e o Marcos falou para mim assim, vamos ver se você serve para dar aula mesmo. Vamos ver se você vai dar algum professor que preste. E eu fiquei meio assim, né, invocado. Falei, que papo é esse, né? Vai me testar aqui. A gente tem aquela arroganciazinha de achar que é melhor, que é bom. Achar que sabe tudo, né? E ele me deu um livro do Augusto Cury. Gente, se você estiver ouvindo e gostar de livros assim, bacanas, ele é autoajuda? É autoajuda. Só que o tema dele é sensacional, principalmente para você que dá aula ou que pensa em dar algum tipo de instrução para alguém. Chama Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Ele falou assim, lê esse livro. Se você gostar ou entender, você vai dar bom professor. Depois você me explica. Que interessante. E eu peguei esse livro, agarrei, lê.
né? E a gente que vem muito de escola pública, né? Eu não tinha muito hábito de ler, porque também nunca tinha me pedido muito para ler. Né? Eu também A gente um lance luta, assim. a Eu tive gente essa luta dificuldade para ter também. esse hábito. Na verdade, a gente tinha um hábito, né? Esse ano eu fui um desastre total, mas a gente lia um livro pelo Já menos vai- por mês. E Vai isso algum- faz Para uma ser diferença, 12 né? livros no ano. Faz Ó. para o teu conhecimento, para até tua dicção, para você ter o que falar também, né? Você Sim. ter Ter assunto, conhecimento, você- né? Ó, Sabedoria e tal. Mas não é só isso. Quando eu vinha lecionar em faculdade, fiquei muitos anos, fiquei de 2007 a 2013 na Unicastelo, depois de 2007 a 2018 na FEF, na Fundação. Nesse trajeto eu fiquei na Universidade Federal também como professor. Aliás, quero deixar um abraço e um beijo para todos, pessoas maravilhosas. Trabalhei com gente sensacional. Quando você trabalha com pessoas incríveis, você se motiva ser a referência, tentar né? ser referência e também ser melhor e tal. E foi incrível todo esse aprendizado. Mas o que eu aprendi na faculdade? Na ocasião, o MEC chegava, né, na avaliação do curso e ele avalia o aluno quando chega. Então, o primeiro ano do aluno, ele vai lá e avalia. Então, ele dá uma nota lá, o aluno faz uma prova para ver que nível ele chegou na faculdade. E no último ano, normalmente, do curso, no último semestre especificamente, não necessariamente no último semestre, mas no último ano, tem uma outra prova para saber como ele entrou e como ele saiu, né? E aí é por esse critério, eu não sei se continua sendo assim, como eu disse, saí em 2018, nós estamos em 2023, 23. embora eu continue lecionando pós-graduação e MBA, mas aí o MEC dava uma nota para o curso em cima disso. Só que pensa comigo, tinha aluno que eu chegava no primeiro semestre de faculdade, nos cursos de administração e contabilidade, falava, gente, tudo bem, vamos fazer um seminário agora. Eu quero que vocês peguem um livro. Então, pegava um livro, como fazer uma sala, ler um livro. Então, você pegava uma sala de 30, né? E falava, capítulo 1, você, capítulo 2, dividir em grupos ali e dividir os capítulos do livro. As pessoas resumiam, né? Isso. E apresentavam. Exato. Então, de repente, em 2, 3 aulas após, você dava um período para ler e tudo mais. Sim. Mas um capítulo é algo muito rápido, dependendo do livro. Né? E livros relacionados à disciplina e tudo mais. Até para poder ter esse gatilho de poder conhecer visões diferentes além da minha. Geralmente, quando você chega na sala de aula, é uma das questões que eu falo, você vai dar uma disciplina, você tem lá um semestre, 17 aulas, mas atividade, trabalho e prova. Né? É aproximadamente isso. Não necessariamente essa quantidade, mas em média é isso. E aí, você já tem que vir com um resumo do resumo do resumo do resumo. Então, você vê, eu costumava tentar levar só a picanha ali do conteúdo. Sim. Então, o curso, a gente faz um curso com sala de aula e com o que o aluno lê fora da sala de aula. Mas o que acontecia? Às vezes ele chegava com uma bagagem muito ruim. Não todos, lógico. Mas tinha alunos que chegavam em mim e falavam assim, professor, a hora que eu pedi um seminário, você tá me tirando, né, mano? Aí eu falava, por quê, mano? Né? Ele falava, não, peraí, eu fiz. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, agora tem o nono, né? Não sei se está tendo ainda, mas o nono, depois primeiro, segundo, terceiro colegial, e ninguém, nem em educação artística, me pediu seminário. Aí eu tenho medo de falar em público. As pessoas, eu dou curso de oratória, e as pessoas têm medo de falar em público por causa disso. Porque se você parar para pensar, quando é pequeno, quando é criança, pequeno não tem vergonha, né? Às vezes umas crianças põem até a gente alguma enrascada. Pai, não é que você falou aquilo da tia, não tem, não tem umas brincadeiras. Então, assim, criança normalmente não tem vergonha. E a gente, eu queria até deixar aqui uma dica para quem manda o filho para a escola primeiro dia. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar, que isso é importante. Isso é difícil para a gente que é pai fazer isso. Vocês já que são pais sabem disso. Primeiro dia de aula, a gente comete um erro imenso quando levamos nosso filho na sala de aula. Nós chegamos lá, agachamos perto da sala de aula assim e fala, filho, vai lá, senta, fica quietinho, ouve o professor ou a professora na ocasião. Tal. E o nosso filho vai lá e faz isso. Porque nós educamos ele assim. Ele vai lá e senta e tal. Então, só o professor pode ir lá na frente e falar. Só o professor pode dar show. A gente já coloca esse bloqueio na cabeça deles, né? E é por isso que eu falo que o modelo de educação... Eu não quero que os professores se ofendam nem nada, mas eu estou senti isso na faculdade. Mas você é professor, né? Você não, pode eu falo falar. na condição de professor. É que assim, se o professor não são todos, não podemos dizer também falar que é todo, mas se o professor primário
não se atentar para essa questão. E o professor também, depois do primário, não se atentar no ensino médio, por aí vai, para isso, chega lá na faculdade uma bomba relógio para a gente administrar e o MEC vai dar nota. Então, ou seja, chega um nível baixo e aí eu tenho que transformar essa pessoa num contador, num administrador, num engenheiro, num matemático, sei lá qual curso que a pessoa, né? Um advogado. E aí o que é interessante? A gente chega lá, voltando na sala de aula, senta lá e tal. Então, a hora que o professor chega, numa segunda-feira, como, né, hoje, e fala assim, como foi seu final de semana? Porque, lembra, a criança não tem vergonha. Então, a criança Ela vai falar, tá né? obedecendo ao professor. Desenha como foi seu final de semana. Vem aqui na frente, mostra o seu desenho aqui. Olha aqui, explica seu desenho. Já começa a ensinar ele ela vai. a fazer seminário lá no primeiro ano. Você entendeu? E aí, eu precisei ajudar esse pessoal quando chega lá na faculdade, porque eles me disseram essa deficiência, que eu não sei de qual escola que ele veio, nem nada. Lógico, também não foi uma deficiência de todo mundo. Só que quando você quer matar um aluno de faculdade, falar para ele que ele tem que apresentar o TCC. Não todos, mas uma grande maioria, porque ele tem dificuldade de falar em público. Então, na verdade... Mas o problema foi na base, né? Às vezes as pessoas realmente travam, elas esquecem tudo, né? O que elas sabem. Eu falo assim, que de 0 a 8 anos é criado o caráter da criança. Sim. Né? E os maiores bloqueios que ela vai ter ali na vida. Sim. Né? Que um deles é esse que você está citando. Né? A gente lá já impôs algo, você vai ficar quietinho, você não vai falar. Isso. E ninguém vai lá e desprograma isso. Né? Ela vai ter que, no decorrer da vida, desculpa te cortar, mas no decorrer da vida, ela vai ter que ir achando, mas peraí, aonde que foi que me bloquearam lá atrás? Eu vou ter que ir agora... E o nosso cérebro é um fantástico HD, clicando em salvar. Salvar. Aí vira um pouco da neurolinguística, que eu não entendo tanto, mas nós podemos falar um pouco disso. Porque você não pode... Porque a hora que eu chego no curso de oratório e pergunto, mas por que você não fala em público? Alguém chegou em você e falou, você é ruim, você não fala em público. Sempre que te convidarem e tal. Não, ninguém falou. Então, eu falei assim, vou adivinhar o que acontece na sua vida e também adivinhar o que acontece na sua. Você é convidado para ler na igreja. E aí você eu não. Por quê? Né? E aí você é convidado para outras situações, para falar, para vir aqui, para falar. Eu não falo, aquela coisa e tal. Então, na verdade, a gente se sabota. Devido a essa deficiência que nós tivemos, também quero fazer um parênteses aqui e dizer assim, existem professores maravilhosos que cuidam disso sim, né? Mas ainda existe um percentual significativo, ou existiu, né? Que deixou de cuidar disso. Eu espero que alguns deles estejam nos ouvindo agora e possam criar uma dinâmica diferente. Legal. E aí, que legal. Aonde que eu consegui vencer um pouco o medo? Porque pensa, uma pessoa jacu, era eu. Vergonhoso! Nossa Senhora. Corria, escondia atrás do pai e da mãe e tal. Eu fiz muito teatro de igreja. E fiz teatro também na época do Ednei Guzmão, aqui. Então, eu fiquei um pouco sem vergonha ali, de público. Ajuda demais, né? Ajuda Muita gente muito. passou aqui e falou que o teatro destravou a pessoa. Verdade, Sim, muitas pessoas fala passaram isso. aqui. Minha filha fala isso também. E pegando só um gancho entre parênteses aí, você falando de professor, enquanto você toma água, nós trouxemos aqui o André, professor André dos Anjos. Ele é muito conhecido como professor Benson. E ele é um professor de história. Depois você vai assistir o episódio dele. Que legal. E ele tem uma dinâmica muito diferente. Porque história, você sabe, não é todo mundo que vai se interessar, né? E ele cria realmente um teatro dentro da sala de aula. Isso é fantástico. E os alunos amam. Inclusive, o episódio dele, não é você pesado, vai ver. Né? Não, ele tanto de aluno muito que assistiu o episódio tanto de dele. aluno lá, os comentários, é o melhor professor, o professor Benson. Então, você vê que ainda tem professores assim fantásticos que conseguem transmitir a mensagem de uma forma dinâmica. É isso. Eu vejo assim que é importante falar sobre isso. Porque nós não estamos aqui para criticar. Nós estamos aqui para dizer assim, é ação e reação. Porque nós somos o que repetidamente nós fazemos. Se todo dia eu estou errando, poxa, o meu resultado não vai ser legal. Outra coisa, se você não está feliz com a tua vida agora, não está feliz com os resultados que você está conseguindo colher agora, os frutos, então você precisa mudar o que você faz. Porque tudo que você está fazendo está te trazendo para onde você está. E assim vai indo. Então, ainda continuando falando sobre essa questão, eu... achei, falando ainda sobre a parte da dramaturgia, do teatro, aquele livro que o Marcos havia me sugerido, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, tem um trecho dele, lógico que ele é incrível, fala sobre metodologia, fala sobre didática, fala sobre criar filhos e tal.
mas achei muito interessante uma parte em que ele fala que ele estava escrevendo este livro e a filha dele chegou correndo um dia de chuva, chorando muito. Subiu as escadas e bateu a porta. E ele, como conhecia a filha dele, falou assim, tem alguma coisa errada com minha filha, vou lá ver. E ele subiu lá, parou um pouquinho de escrever o livro, chegou lá e falou, filha, o que está acontecendo? E ela chorava muito, de soluçar, e chovendo muito lá fora. Ela chorou, falou, aconteceu algum acidente, alguma coisa? Ela falava, pai, eu não sou dentro dos padrões de beleza das minhas amigas. Toda amiga que eu arrumo, 2, 3, a hora que a gente sai para algum momento, os garotos, os meninos que eu acho bonitos, se interessam por elas e nunca por mim. Porque, nossa, eu sou gordo, e não sei o que tem, começou a colocar um monte de defeitos. Ele parou, olhou para ela, sentou na cama, pegou na mão dela, colocou na mão dele assim e falou assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje é um dia de chuva, não é? Ela falou, se a gente sair lá fora agora, você vai ver chuva e nuvens escuras, né? Mas você sabe que atrás das nuvens tem um sol que é quentinho, que é gostoso, né? E que aquece a gente, e que depois dessa chuva, logo, logo ele vai aparecer. Lá na sala tem um quadro de um sol lindo, 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 impecável. Eu acho até que é uma fotografia. Ou, se não é fotografia, ele foi inspirado nesse sol quentinho que hoje, se a gente sair lá, a gente não vai conseguir ver. Se o papai tivesse o poder de te dar os dois, o quadro da sala e o sol real, qual dos dois você escolheria? Então, dentro dessa linha, lógico que vai escolher o sol real, embora você não pode ver. Ele quis dizer para a filha dele que, embora os garotos não enxergavam o tesouro que ela era, a pessoa incrível, sensacional, né? Que ela não precisava ficar assim. Que no momento certo, do jeito certo, né? Quando a chuva passar, o choro dela passar, talvez ela vai encontrar alguém legal. Isso me ensinou muito no processo ensino-aprendizado. Às vezes, você dá um exemplo sobre uma conta, é melhor explicar. Porque tem muita aluno que falava para mim assim, professor, eu vou usar isso aí aonde na minha vida? Fala para mim onde eu vou usar isso aqui. E aí eu trazia. Então, eu brinco assim, para cada probleminha você traz uma vacina, né? Tá com dor de cabeça, toma um remédio para dor. Tá, né? E assim você vai no médico e ele faz isso. Então, para as questões didáticas, eu fui fazendo a mesma coisa. Legal. E fui muito feliz. Eu só saí mesmo por causa de um outro projeto, eu só saí desse meio por causa de um outro projeto. Mas até hoje quero agradecer os meus alunos de pós-graduação em MBA e as universidades que ainda continuam insistindo em me contratar. Eu agradeço muito para poder falar. Eu falo sobre administração financeira, gestão. Como eu fiz pós em gestão empresarial e consultoria, eu adoro essa parte de auditoria, consultoria, porque assim, a Coca-Cola não sabe que ela é Coca, porque o rótulo está muito perto. Então ela não sabe, poxa, eu sou Coca ou eu sou Zip Cola? Né? O que eu sou? Né? Eu sou Pepsi. Então, de repente, quem está de fora tem um outro olhar. Para aquilo. E aí, é aquela história, quando a filha vai reclamar com a mãe, meu casamento, mãe, né? E não sei o que tem. Aí a mãe dá um conselho, porque com base na experiência, com base nas observações e por aí vai. Mas, então, é mais para dizer assim, que tudo na vida é experiência e eu sou apaixonado por isso. Então, você me perguntou quem que eu sou e tal. E aí, depois eu me divido em dois. Porque, como eu trabalhei lá atrás com rádio, no meio desse processo de dar aula e tudo mais, eu tive a grata satisfação de ser convidado pelo Carlos Hernandes, que foi vice-prefeito de Araçatuba, atuou como prefeito também, na ocasião devido ao afastamento do prefeito. Ele é diretor, proprietário, né, da Rede Link de rádio, que são várias rádios. Né? Nós temos hoje várias emissoras no nosso Ele cast. é de onde? Ele é de Araçatuba. Araçatuba, apresentador do SBT, do programa Bem na Hora. Né? E ele me deu a oportunidade de estar na frente aqui da Rádio Nativa, gerenciando, administrando. Né? Lógico que eu ainda tenho aquela veia do locutor, que eu sempre gostei do bom dia. Você faz também programas lá. Isso que eu ia perguntar. Isso. Você tá atuando como no locutor. rádio eu fui tudo. Quando eu entrei na Regional FM lá atrás, eu fui cobrador, entrei como cobrador. Depois, ninguém queria fazer épocas de carnaval. Lembra quando o Clube do IP e o Jales Clube sempre tinha grandes carnavais? Bons e vinha Jair Supercap, que eu ainda tinha cabelo. Nada, mas eu era muito adolescente, muito jovem. Só que assim, já com aquela paixão pelo rádio. Década de 90, né? Final da década de 90, ali, 90
95, 96, né? Que eu falei para vocês que eu virei pior de rádio. Então, ninguém queria ficar no estúdio para ficar colocando o locutor no ar. E os locutores montavam no carro e ia no Clube do fazer o esquenta. Então, eu passava lá no Carnaval Popular, entrevistava o secretário que estava fazendo, o municipal que estava fazendo na ocasião, ou a iniciativa privada que estava fazendo ali e tal. Depois ia para o Jales Clube ou para o Clube do IP e sempre tinha informações. E tinha que ficar colocando esse pessoal no ar. Alguém tinha que estar lá na rádio para colocar tudo isso. Só que eu não podia falar. Eu só soltava uma vinheta, né? Agora, informações do carnaval, né? E aí colocava o pessoal no ar e falávamos ao vivo do Clube do IP, falávamos ao vivo, tal. E era muito legal. E eu ficava até nessa brincadeira, que eu era apaixonado, ficava o dia inteiro. Aquele dia eu fazia cobrança para a rádio até diferente. Sabe? Acordava, ia cantando. Empolgado. Tem um tio meu que fala, cara, você é meio louco, né? Eu falo, por quê? Ele fala, não, você passou por mim de moto cantando, gritando, e como se você estivesse no ar e tal. Eu falei, não, é porque é paixão. Então, a comunicação transformou a minha vida. Mas você já tinha a voz de locutor, então, assim? Esse já é um dom, né? Você sabe, eu tenho uma voz rouca. Vou contar uma coisa aqui que eu acho que pouquíssimas pessoas, no máximo a minha família, vai saber disso, eu acho. Na verdade, era para eu não ter voz. Quando eu tinha meados também para 12, para 13 anos, eu estudava muita pipa. Eu era muito pipeiro. E fica a dica para os pais aí também, que têm seus filhos. Isso foi muito sério na minha vida. Marcou muito, assim. E eu ficava gritando, aquela solta a linha, gritando de uma linha, de uma esquina para outra. Solta a linha, tal, para fazer aquelas... o pessoal falava tirar relinho na época. Eu nem sei se é isso. Na minha época era isso também. Era isso também? Agora, não, outro dia eu já vi sei. o pessoal chamando de rinha. Falava, rinha não era de galo. Sei lá, o pessoal fazia isso. E aí, para quem não sabe, não é do universo da pipa, não é como eu aqui em Israel. É quando uma pipa cruza a linha com a outra e tinha cerol para cortar. A gente não entendia disso também, né? E às vezes nem tinha cerol, ficava um tempão lá, dava uma emboleira lascada. Só embolava, né? E assim, eu também não estou incentivando a ter cerol, pelo amor de Deus, não é nada disso. Era um outro tempo, não façam isso. É muito sério, né? É muito sério. Machucar as pessoas. Não, realmente, isso é sério. Até porque, muito sério, por favor. Aí, a gente tem que aprender com os erros, não é verdade? E aí, o que aconteceu? Eu gritava muito, eu perdi a voz. Chegou um momento que, para eu falar, como eu estou falando aqui agora, minha voz parecia o Zezé de Camargo cantando a nota mais alta, ou o Eduardo Costa, que parecia, essa veia aqui parecia a grossura de um dedo. E aí, a doutora Maria de Fátima, na época, morava perto de casa, e chamou minha mãe e falou, olha, você não está percebendo, mas seu filho está perdendo a voz. E aí ela deu esse toque na minha mãe não tinha percebido tanto, né? E me levou numa fonoaudióloga. E ela falou, não, ele está com calo nas cordas vocais. Não sei se vocês sabem, a corda vocal ela bate, são pregas vocais, né? Ela bate assim. E eu criei um baita de um calo de um lado e o outro do outro. Então ela fazia um nó, fazia uma bola aqui e passava ar. Porque o que faz a voz da gente sair é a vibração. E passava muito ar. Então eu falava assim, quase morria para falar. Só saía ar, entendeu? E sofria muito. E aí eu tratei 4 anos aproximadamente, indo toda terça e quinta. Toda terça e quinta no hospital de base em São José do Rio Preto. E a gente morava aqui, uma família muito humilde, com muita dificuldade, dependendo sempre de ônibus da prefeitura para poder ir. Tinha vez que não dava. Meu pai trabalhava no Expresso Itamaraty naquela época. Aí, uma vez ou outra, a gente conseguia passe, mas não era direto que nós conseguimos. E sempre, você imagina ter que bancar almoço, né? Porque a gente costuma manter casa, né? Fica o dia inteiro também, né? E fica o dia inteiro. E era muito sofrido. Então, eu tinha que sair 4 da manhã daqui. Às vezes, eu saía 4 da manhã daqui, passava numa fonoaudióloga lá 9 horas da manhã, e depois tinha outro retorno, um exame 3h30, 4 horas da tarde. Todo mundo já tinha terminado o que tinha que fazer, tinha que ficar esperando, sabe aquela coisa? Foi muito difícil. Só que teve um dia pior do que todos. Um dia em que a fono chegou em mim e chama Isabel. Isabel, um beijo pra você. Minha falou, hoje minha amigona, eu mando alguns comerciais que eu gravo pra TV ou pro rádio pra ela. Vai, vou mandar o link pra ela assistir, ela vai conhecer, de São José do Rio Preto. Uma pessoa amorosa, sensacional. Deus manda anjos na vida da gente, né? Só que ela falou assim, aquele dia, a gente está tentando muito com exercícios
e não estava regredindo os calos. E a gente montou um conselho de fono aqui e outros médicos, e a gente vai ter que tirar as cordas vocais do Fábio. Porque senão ela vai se transformar em câncer, está no estágio muito inflamado e não tem mais o que ser feito. E aquele dia eu chorei muito. Quantos anos você tinha? Menos que... De 13, 14 anos. Nossa, muito novo. Menos que 14 anos, mais do que 11. É mais ou menos ali, né? E eu falava, poxa, meu irmão é locutor de rádio. Como assim? Eu vou ser mudo? Ou eu vou ter, né, tal. E aí ela falou, não, você vai ter uma traqueostomia. Se você, acho que tampar... Eu não entendo direito, na época ela explicou, mas se você tampar ou abrir, acho que tinha que abrir tinha uma rosquinha e tal, você abria e podia falar um pouco com muita dificuldade, mas não ia ter corda vocal. E desde então, eu e minha família entramos numa... oração. Colocamos aí no ônibus voltando de São José do Rio Preto, aquele dia enchi aí com o passe da Itamaraty. Até muito obrigado ao Expresso Itamaraty por, na ocasião, naquela época, proporcionar isso. E a moça falou assim, coloca a terra virgem. Eu nunca tinha ouvido isso. Como que é colocar a terra virgem? E daí dá-lhe dormir com terra virgem amarrada, com umas fraldinhas de bebê e tudo mais, e a voz não melhorava. E assim, poxa, você imagina você jovem, antes de 14 anos, como que é isso para um baque para sua família, para mim, meu irmão? Até na escola, né? Você chegou a sofrer algum tipo de bullying assim? Não, o pessoal chamava eu de Rocão. Ô, Rocão, ô, Rocão. E foi muito chato, muito desagradável, porque as crianças não entendem, as pessoas, os moleques, meninos e meninas da cidade não entendem muito, né? Sim. E a princípio, antes de ser diagnosticado e fazer o tratamento, eu me divertia com isso. Porque eu era o cara que tinha a voz diferente da escola, né? E até que aí, dentro da minha fé, da nossa fé, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Nós fizemos uma promessa. E aí 30 dias depois tinha o pré-cirúrgico. Então ela marcou assim, quinta-feira de semana que vem, vai ser um mês depois, assim, quinta-feira de semana que vem vai ser a sua cirurgia. Uma semana antes você vem para a gente fazer o pré-cirúrgico. E nesse dia que eu cheguei, ela foi fazer a endoscopia, falou assim, parou. Eu vi que tinha alguma coisa estranha. Eu falei, nossa, será que o negócio piorou, né? Porque a gente tem fé, mas você não entende, né? E ainda mais criança, assim, adolescente ou aborrecente, sei lá. Aí ela chamou minha mãe, vem cá, o que a senhora fez? E eu falei, não, minha mãe não fez nada. Não, vocês fizeram alguma coisa, porque o nódulo desapareceu. Os calos regrediram. Realmente. Entendeu? Então, lógico, foi uma mistura de fé. E eu acredito na minha fé, que foi Nossa Senhora, que me deu uma segunda chance. Então, eu penso assim, né? A gente precisa ajudar as outras pessoas, né? Porque era para não ter nem falar. Né? E aí, hoje, eu tenho muita gratidão por essa história. Então as pessoas, na hora que vocês falam assim, o cara que tem essa voz e tal, né? Vozeirão, tem o Luciano de Oliveira que sentou aqui. Pois é. Ele tem mesmo. Ele até fez uma narração aqui. Fez. Eu assisti um pedaço. O Luciano, aquele abraço para você. É fera, o Luciano e tal. Mas Adalto eu acho assim, Severo. o Adalto, tudo ok. Adalto são pessoas maravilhosas, né? E entre tantos outros locutores de rodeio que a gente tem um carinho grande. E assim, agora, aí volta e meia, esses dias atrás eu queria manifestar minha gratidão para Isabel. Liguei para ela, falei para ela, você lembra de mim? Ela, não, lógico que não ia lembrar, pô, tô com 40 e alguns, né? 41 anos ainda. E aí, eu era garoto. Ela falou, falei, Isabel, eu queria te agradecer, que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa incrível, luz das pessoas que passam por você e tal. Aí eu mandei alguns comerciais que eu gravei para algumas rádios do nosso grupo, né? Que é a Nativa, são as rádios Bandeirantes de Araçatuba, a Band de Rio Preto, né? Que é do nosso grupo. Alguns comerciais que na época eu gravava para a TV Record, para TV... E ela se emocionou e chorou muito. Então a minha voz, depois que eu melhorei do calo, ela ficou forte, mas rouca. Né? Dá para apresentar programa romântico, tipo da Nativo, Love Songs, né? Uma coisa assim. Mas é legal, né? Mas teve essa história, já que você tocou, acabei falando um pouco disso. E depois de tudo isso, tem também esse lado de que eu me dediquei bastante em consultoria, assessoria, porque eu gosto muito de poder ajudar as pessoas. Então, na verdade, assim, desde muito cedo
você já era locutor, você já tinha feito o curso, né, de contabilidade. E a contabilidade entrou na sua vida muito cedo, mesmo trabalhando como locutor. Não teve, tipo, não foi... não é isso. recente, tipo, há 10 anos. É muito antes, quando você formou. Não, eu me formei lá atrás. Tive contato com pessoas maravilhosas, tanto no campo da... Não, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar e aprender muito com o Boixá em São Paulo, num curso que nós fomos antes do fatídico acidente. Na verdade, a contabilidade ela entrou na sua vida por falta de poder aquisitivo para pagar um O jornalismo. E eu E, sou na verdade, apaixonado por jornalismo. Isso, E, na na verdade, verdade, sim. no final deu tudo certo. Na verdade, Sim. Encontrou não deu a- certo eu fazer a faculdade de jornalismo. Infelizmente, o que eu posso pagar é contabilidade. Mas, na verdade, deu certo. Sim, e eu... Quando a gente acha que dá errado, né? E o Aí Marcos, exatamente isso. E o Marcos foi dono da revista Interativa, né? Ele foi o dono. E eu era representante comercial da revista Interativa. E o pessoal confundia eu com ele, era uma coisa só. É verdade, Porque a gente Marcos era Silvério, parecido, né? Fábio E o Silvério. pessoal achava que era a mesma pessoa. Oh, você não é o dono? Eu falava, não, eu sou o cobrador. E aí, Eu só então, vendia. E aí, Sou então, amigo do dono. É. Bom, irmão do dono, vai. Isso, o vamos mudar. sósia. olha só. um fez administração, outro contabilidade. Que é cursos que eles se cruzam muito, né? Sim, porque tudo é gestão. Sim, E aí, relação, né? e assim, aí se você me perguntar assim, Fábio, mas como que você vê isso na sua vida? Isso foi crucial para eu poder hoje estar administrando a Rádio Nativa. Por quê? Poxa, não dá para... Você tem que cuidar de... Hoje, qualquer gestão, vou falar especificamente de rádio, você tem que cuidar do departamento comercial. Como que rádio sobrevive? Vendendo publicidade e propaganda, né? Só que, fora isso, participando de eventos da categoria. E assim, essa visão administrativa, financeira, contábil, me pôde... E também ter sido, que eu falo assim, eu passei por todas as etapas do rádio. Fui cobrador. Aí trabalhei lá de madrugada quando ninguém queria. Depois, para poder falar a hora no microfone e tudo mais. Então, eu fui para a gravadora. Gravei quando o Márcio, que era o técnico da gravadora, tirava férias, eu que ficava na gravadora. Por muito tempo foi assim, muitos anos, né? Bom, então eu passei por muitos lugares no rádio. Aí depois vem essa bagagem administrativa contábil, então eu consegui unir essas informações, mas eu falo que ter feito a pós, tudo começou depois da pós, em gestão empresarial e consultoria. Que eu pude trabalhar com um cara sensacional, até quero mandar um abraço para ele, o Rubens de Andrade Ribeiro Filho, foi coordenador do curso de contabilidade aqui na época também, e ele é auditor, professor, contador de São José do Rio Preto, né? Se eu não estou enganado, está no Senac hoje, um abraço para o Rubens, e esse cara fez eu me apaixonar. Um dos que me fez. Teve o Hamilton Prado, o Lúcio Cardoso, finado Lúcio Cardoso, né? Também. Entre os amigos também que estavam ali. Por quê? Eu descobri uma situação assim. Muitas empresas precisam de assessoria, porque a maioria das empresas de pequeno porte para médio porte são administradas meio quase que por acidente. Não pode dizer todas, por isso que eu falei muitas, né? Ou algumas. A maioria, né? Pode ser. Então, sabe o que acontece? Eu vejo assim, a pessoa está passando por dificuldade financeira na empresa dela. Ah, mas por quê? Né? Aí a gente chegava e falava assim, olha, como que você abriu essa empresa aqui? Vamos imaginar que seja uma borracharia. Aí, normalmente, o cara fala, não, sabe o que acontece? Eu sempre trabalhei na borracharia X ali, que é uma conhecida e tal. Aí, em determinado momento... Peguei meu acerto. Aí, o que ele sabe fazer? Mexer com pneu. Aí ele foi e abriu a borracharia. Só que ele não tem um curso de gestão. Não que necessariamente precisa ter, porque tem N exemplos. É claro que isso vai auxiliar demais, né? Então, mas ele não tinha nenhuma bagagem, ele não tinha nenhuma noção. Então, Ele era bom para trocar pneu, para mexer com pneu, mas ele não sabia administrar Gerir, uma Inclusive, empresa. a gente estava conversando ontem isso, alguma coisa, não lembro. Mas assim, as pessoas, nesse caso, ela era apta para estar no operacional. Sim, só que ela virou patrão. Ela precisava... Empresário. Ela tem que ser precisou um gestor. se desdobrou, porque ela não tinha condição de contratar um gestor. Então, eu tenho que arrumar o pneu e eu tenho que administrar. E eu tenho que fazer a limpeza, e eu tenho que fazer Aí que o entra a café, questão eu preciso fazer tudo, da as falta compras. de conhecimento, uma preparação, né? Então, Essa mas aí dificuldade, tem né? dois momentos. Tem um empresário que faz esse aventura e dá um bum.
Aí beleza, porque está sobrando dinheiro para cobrir as despesas. Ou seja, o que ele vende, o que entra, é maior do que as despesas, sobra para ele, lindo, maravilhoso. E aquele que foi meio a trancos e barrancos, que realmente faltou um pouco de sorte, ou de oportunidade, ou de visão estratégica, expertise, alguma coisa assim, e não foi tão bem sucedido assim, aí ele está vendendo almoço para comer a janta. Tipo, tudo que ele vende, ele já está comprometido. Né? E aí, especificamente essa situação que eu estou falando. Porque aquele que está sobrando dinheiro, ele pode ir buscar um curso, ele pode ir buscar um Sebrae, alguma coisa assim. Sim. Nesse sentido, né? Fazer a contratação de um profissional já apto naquela área, né? Então fica mais fácil. É né? o que nós estávamos falando agora há pouco, antes de começar a minha participação. Você chega no empresário, eu cheguei em vários empresários pequenos, diga-se de passagem, e fala assim... Por que pequeno? Porque quando ele começa a ficar de médio para grande porte, ele precisa disso, porque senão ele não consegue se controlar. Né? Então ele mesmo já é natural ir buscar. Mas quando ele é pequeno, ninguém abre empresa para quebrar. As pessoas abrem empresa para ter lucro. Então ela abre empresa para ter lucro. Aí você chega no empresário e fala assim: escuta, vou fazer umas perguntas para o senhor. Ou para a senhora, quanto custa sua empresa aberta das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, ou no período comercial que você atua, se for à noite, lanchonete, vendendo ou não? Quanto custa sua empresa aberta vendendo ou não? Fala para mim, agora, de bate-pronto. Tem que ver tal. Essa é uma informação que qualquer gestor ele tem que ter um número na cabeça. De 35 a 37 mil. E aí, pelo princípio da prudência, a gente consegue, nas despesas, tem que ser considerado o valor mais alto. 37 mil. Né? Porque assim, como que eu sei se o dia de venda foi bom hoje? Você tem que pegar o teu custo, basicamente, a grosso modo falando. Sim. Você pega o seu custo, mais o que você pretende ter de lucro, divide pela quantidade de dias que você trabalha no mês, e aí você tem a média, tem que vender 300 reais por dia para ficar bom para mim. Né? Para eu viver, pagar minhas despesas, pagar o aluguel aqui, tudo, e as minhas despesas pessoais, realizar minhas vontades. Tá. Aí, se é 300 reais por dia, hoje vendeu 500. Foi um dia bom ou um dia ruim? Foi um dia legal. Não, hoje vendeu 140 reais. Então, significa que você tem que vender mais no outro dia. Ou diluir aquilo nos demais dias. Se for dia 29, dia 30, haja meta de liquidez. Né? Então, aí que eu quero te dizer. Aí você pergunta para ele, quanto custa? Ele não sabe. Eu estou falando assim, aconteceu comigo com empresários que eu perguntei. Talvez você que está ouvindo a gente, é que depois da pandemia, quem era assim quebrou. Essa pessoa quebrou e quebrou grande, né? Ainda ficou devendo. E quem não quebrou já correu atrás rapidamente, porque antes achava que isso era luxo. Achava que era luxo. Não, depois que passou na Rua da Amargura, por quê? Porque a pandemia foi um teste de gestão para muito micro e pequeno empresário para sobreviver. Né? Se bem que ter quebrado não é problema para ninguém, porque os maiores milionários quebraram ao menos 7 vezes para se tornar milionários, os maiores milionários hoje. Então, aí você faz uma outra pergunta, voltando na questão das perguntas. Então, você pergunta, quanto custa sua empresa? Ele não sabe. Quanto você vendeu o ano passado? Real, assim. Quanto você vendeu o ano passado? Também não sabe. O ano passado foi melhor do que o ano retrasado? Ele também não sabe. Aí você fala assim, e esse primeiro semestre foi melhor do que o ano passado? Ele não sabe. No dia 1º de janeiro, qual foi a meta que você colocou para esse ano? Você vai recuperar a inflação do ano passado? Você vai conseguir? Não. Se não, por inteiro, um percentual, alguma coisa. Qual foi a inflação? Ele não sabe. Aí você pergunta assim, quantas reuniões você paga? Um escritório de contabilidade, você paga o seu contador. Quantas reuniões você teve com o seu contador desde quando você abriu a empresa? Tem gente que tem empresa há 10 anos, nunca se reuniu com o contador, porque ele acha que o contador é um cara que vai lá levar o imposto para ele. Pagar. Então ele vê o contador como um problema. Quando o contador liga, ele não toma nem um cafezinho no sábado de manhã com o contador, para que o contador dê um feedback de como está indo as coisas no mercado, porque não é só o segmento dele, tem outros setores, né? Às vezes falta informação também, né? Aí eu fazia uma última pergunta, depois dessas todas serem negativas. Você tem certeza que você é o dono da empresa? Porque, não faz reunião com o contador. Não sabe quanto custa. Não sabe a inflação. Então, entendeu? Aí eu falo que esse cara, ou essa empresária, essa empresária, ele é um administrador por acidente. E se ele tiver sorte, Deus abençoou bastante, com força, que deu certo. Mas se não, e o pior, presta bem atenção, você que é empresário está ouvindo a gente falar aqui. O sucesso da sua empresa só depende de você. Ele começa e acaba em você.
Então, e porque é muito comum falar assim, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro. Mas Né? quem tá lá, né? Não, a culpa é do Sarney. Não, a culpa é sua. O incompetente É você. na gestão é você. Fábio, atrás de um CNPJ Tem um CPF. existe um CPF. E o CPF ele tem que ser muito mais forte que o CNPJ. Porque se o CPF estiver quebrado, meu amigo, o teu CNPJ já está quebrado. Exato. Entendeu? Exato. Então, a pandemia mostrou muito isso? Mostrou. Mas o CNPJ, ele tem que ser, o CPF ele tem que ser muito maior que o CNPJ. Sim. Porque é a pessoa que está ali liderando, que está ali administrando, né? Então, é isso que a gente está conversando. Se Tem você não algum faz isso, empresário no Brasil que você tira o chapéu? Tipo, você fala, não, esse... Até que você se espelha. Então, hoje, né, olhando aqui por Jales, eu me espelho em vários empresários de nível nacional, né? Que conseguiram superar. Por exemplo, você pega o... Velho da van. Não, o velho da van, ele se reinventa direto, Ele é. né? Você pega o Abílio Diniz, por exemplo. É uma referência. Mijales. Então, em Jales, a gente... Eu tenho vários empresários. Nós temos o Geraldo da Gromec. Pensa comigo, ele começou do zero, uma ideia. Hoje ele tem um mercado consolidado, entendeu? Enorme, né? Isso. Nós temos depois o próprio Toshiro, que veio de uma família simples, né? Muitas pessoas que eu conheço, acho que meus pais comentaram, que vêm de uma família sofrida, como a nossa, e conseguiram se reinventar. Ah, mas já tinha dinheiro. Tá, mas ter dinheiro não significa que você vai ter sucesso. Porque eu conheço um monte de gente que quebra. Ó, o dono da Faquini também, que começou, foi aqui na nossa região, né? Ó, você pega o Ricardo Tânios. Ricardo Tânios, poxa, ele é um cara que era dentista, né? Em algum momento ele se viu frustrado com a realidade dele e ele foi lá e montou o Hospital da Boca. Jales tem um Hospital da Boca. Depois de Jales, eu acho que é só São José do Rio Preto que eu vejo que tem o Hospital dos Olhos. Porque Jales tem o Hospital da Boca porque um dentista, de repente, ele não quis seguir o padrão do mercado Formal ou tudo do mais, sei lá. mercado, Entendeu? Então, e vários outros que talvez eu falar aqui, ó, você pega vou falar aqui de mais um grande amigo, o Serginho da Xingu. Ô, Serginho, um abraço para você. Parece que foi hoje, assim, que eu fui visitar ele na época da revista. Ele estava reativando, não sei se você vai lembrar disso, amigo. Ele estava reativando. E a Xingu, por trás do que ela faz, ela tem uma história muito bonita. Porque, assim, o dia que ele me contou, não sei se ele percebeu, mas ele encheu os olhos de lágrima. Porque ele tentou reativar um legado que era do pai dele. Entende? E o Serginho, talvez aqui eu estou sendo... indelicado com vários outros empresários e amigos que eu tenho também. Mas você pega, ó outro empresário que está em Jales, bacana, a Idaiô Sorvetes. Poxa, a Idaiô Sorvetes, ela é líder de mercado numa região que a gente nem imagina e está aqui, em Jales. O Grupo Sabor Aqui. A empresa, né, tá em Jales o Kiko e tal. da E Sabor eles Aqui. alcançam uma região toda. Consolidado, O Grupo Venturini, poxa, o Grupo Venturini, entendeu? Aí você pega o Fabrício Fuga, poxa, eu já tive a felicidade de dar palestra para o Grupo Frigosul, que pertence ao Fabrício, eu acho que ele é um dos participantes ali. São 45 frigoríficos no país, né? Então, assim, e N outros que a gente vai acabar pecando, né? Ó, você pega o Bexiga agora. Era um empresário da BX Eventos, que a gente entendia que ele só mexia com essa parte de show. E agora ele está dando show, mas no segmento de leilões. Sim. Entendeu? Tem segunda-feira, né? Toda Sim, segunda-feira tem porque leilão. a gente tinha como referência o pessoal do J Galera. Um abraço pro pessoal do J Galera, região ali de Ponta Linda e tal. E agora, poxa, o leilão do Bexiga aqui não deixa nada a desejar. Então, muitas pessoas vêm para cá e tal. E, bom, e vários outros. Então, assim, é difícil você falar de um especificamente, mas o que eu quero dizer com isso? Quando você não tem um planejamento, um sonho, você é um barquinho sem remo e sem motor no meio do oceano. E aí, por isso que eu falo assim, que a culpa é dos outros, não, a culpa é sua. Porque se você é um barquinho sem remo e sem motor no meio do oceano, se ventar para cá, você vai. Se ventar para lá, você vai. E você não tem coordenada. Você acredita que hoje assim está muito mais fácil com o avanço da tecnologia, as informações que a gente tem hoje? Qual que é os seus olhos em cima de tudo isso? É bom e está complicado. São duas vertentes. Por quê?
tem muita gente que não tem ideia nenhuma, nem na prática, né? Que, sabe, que não tem uma dimensão do que realmente é, se passando por coach. Olha, eu sou coach, entendeu? Eu sou coach, né? Vou organizar a sua vida porque financeira. a internet, ela proporciona para a gente momentos incríveis como esse aqui, mas ela também dá espaço para pessoas que eu jamais ligaria um microfone da Nativa para entrevistar. Pessoas imbecis. São assim, a internet ela te dá a oportunidade de ter muitas informações grátis e informações boas, mas também você enxerga, você consegue ter acesso a muita coisa ruim. Sim. Tem que ter um filtro Isso nisso. que eu ia falar, Aí- tem que ter um filtro. Mas voltando na sua pergunta, então, se a pessoa tiver um bom filtro, ela consegue colher bastante coisa legal. Só que tudo é uma questão de luva, né? Tem coisas que eu acho que é para mim, mas não é para mim. Aí eu vou tentar fazer e dar errado. Eu penso que tudo na vida é experiência. Mas se você ficar com medo de tudo também, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? O Celso Portiolli falou esse dia num podcast, que eu nem sei até hoje se é dele ou não, mas eu vi ele falando lá, que o único sonho que a gente não realiza, né, é aquele que a gente não tenta. Acho que a expressão exata que ele usou, assim, o arremesso que você erra é aquele que você não faz. Né? É o que você nunca tentou fazer. E aí, pensando em basquete, você nunca vai fazer uma cesta de chuá, que é aquela que a bola passa pelo ar sem tocar ali, que exige muita experiência em você tentar. E o sucesso em tudo é você fazer repetitivamente a mesma Todos coisa. os dias, né? Entende? É disciplina, né, É também. disciplina, Silvio é a Santos. constância. O Silvio Santos já dizia, você sai de casa para fazer 10 coisas. Aí você erra 7. Você acerta 7 e erra 3, perdão. Aí as pessoas te penalizam pelas 3 que você errou. Poxa, mas e as 7 que você acertou? E aí você tem um outro dia para tentar acertar aquelas 3 que você errou. Né? Só que a gente vive muito assim no mercado. Olha, se eu pudesse dar uma dica para quem gosta desse assunto e tudo mais, é o seguinte: conheça o novo, se aventure no novo. Eu tive uma experiência, quero aproveitar para deixar um abraço para o empresário de sucesso, o Leandro, do Viver Agromudas, também, que hoje é uma referência regional. Se vocês não conhecem, vai conhecer, que legal que ele fez aqui na Estrada da Uva. E eu vou usar um exemplo que, quando eu era contador, eu tive escritório de contabilidade, né? O Ideal Contábil, um abraço para o Márcio, um abraço para o Rodrigo, nós fomos sócios, né? Logo que eu me formei, eu já quis, né, ter um escritório, nós montamos e hoje é um grande sucesso. Com o passar do tempo, eu vendi a minha parte, porque eu me dediquei mais à aula, né? E fiquei um tempo aí fora do rádio e à aula. E pós-graduação e tudo mais. Mas assim, o Leandro Vieira Agromudas, quando eu tive a oportunidade de ser contador dele, ele perguntou para mim assim: Fábio, hoje eu sou pequeno, tal, atendo isso, tal, e tenho um sonho assim, assim, assado. E a teoria dele funciona para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu falei: Leandro, pensa comigo. Hoje nós somos aqui no nosso mercado, não é que é insignificante, mas muito pequenos. O nosso sonho é grande. Então, quem já é grande? Quem é que está no patamar que você gostaria de estar? Vamos lá. Vamos lá conhecer essa pessoa. Ah, tem um, mas é lá em Santa Catarina. Não importa. Vamos lá. Porque É nós até vamos melhor que seja longe, porque exato. ele não vai ser vai competir, Concorrer, né? exato. Concorrente, né? E hoje você vai lá, então o que aconteceu? Às vezes você vai conhecer uma empresa maior, ela te resolve problemas que você ainda está gatinhando para tentar resolver. Eu nem tinha passado na sua cabeça, né? Entendeu? A resolução, Porque ele já né? passou, ele já viveu aquilo lá, É né? experiência. É mesmo. experiência. Entende? E aí, isso é legal, que você volta numa injeção de ânimo. É que nem você ir a São Paulo ou ir no CONAD. Vai no CONAD. CONAD é o Congresso Nacional de Administração. É apaixonante. Eu tive a oportunidade de ir em Goiânia, no Centro de Convenções de Goiânia. Você imagina alguém que nunca chegou. Eu cheguei em Goiânia e o cara falou para mim assim... Eu falei: quantos habitantes tem aqui? Ele falou assim: 1,5 milhão. Se somar com a Aparecida de Goiânia, dá 1.800.000, algo assim, né? Aí ele falou: você é de onde? Eu falei: deixa pra lá, meu amigo. Deixa pra lá. Não tem nem 50 mil Não, habitantes. deixa pra lá, depois a gente comenta. Tô brincando, né? Eu falei pra ele que era de Jales, cidade. Ele conhecia a Aparecida do Taboado, mas Jales ele não conhecia naquela ocasião. Mas pra você ver a importância do rádio e da música. Né? Mas assim, aí eu disse que Jales era próximo, ali, divisa e tal. Próximo. E aí, resumindo, a hora que eu cheguei lá, foi a abertura do Congresso Nacional. Então tava lá
o diretor-presidente da Coca-Cola. O locutor começou a apresentar. O diretor-presidente da Coca-Cola do Brasil. Eu jamais imaginava ver essa pessoa. E tinha uma fileira imensa. Diretor do Bradesco, diretor do Banco do Brasil, pessoas que, para mim, era assim, um sonho conhecer. E eu tive a oportunidade de estar com eles num congresso nacional. E depois ouvi palestras de pessoas que palestram para esse nível de empresário. Nossa. Então você sai de lá, assim, pisando nas nuvens, não vendo a hora de chegar no trevo da cidade, porque você quer mudar o mundo na tua empresa. E eu acho que isso serve como dica para que a gente possa evoluir. Entendeu? Legal. Fábio, diante de tantas profissões, vamos dizer assim, locutor, professor, consultor, palestrante, pai, o que hoje tem queimado mais no teu coração? Porque, assim, o grande intuito, eu acho que a gente tem um propósito de vida. Eu acredito nisso. Isso. Né? A gente tem um propósito. O que hoje tem deixado mais próximo do seu propósito de vida para alcançar outras pessoas? Você sabe, o que me deixa feliz, que eu acredito que o meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Tem vezes que eu estou nos lugares assim, e a pessoa falou, você pode fazer tua coisa para mim? Quanto você cobra? Ah, dependendo da situação. Não cobro nada não, sabe? E porque assim, ó, eu tenho uma questão comigo assim, um dia nós vamos morrer. E o dia que a gente morrer, eu acredito muito que Deus vai olhar para... Porque nós somos assim, únicos, né? A nossa impressão digital, ninguém tem igual. Se vocês têm cabelo, eu nem tenho. Mas o pouquinho que eu tenho é diferente de um monte de gente. Então, cada ser humano, Deus, quando nasce, dá um presentinho que é a sua alma ali. A identidade. Cada um tem uma identidade. Cada um tem algo único, né? Então, a hora que você falece, ou morre, tal, ou vive, né, para a vida eterna, junto de Deus, chego lá, eu imagino que ele vai olhar para mim, bem nos meus olhos, e vai dizer para mim assim, Fábio, eu te fiz professor, te fiz contador, te fiz florista, e vai falar tudo isso. Talvez ele nem precise, só o olhar já vai dizer tudo. E o que você fez para mim? Sabe? Você que está ouvindo a gente, assistindo agora, pensa nisso. Sua vida está valendo a pena? Então, às vezes, eu faço as coisas para as pessoas, o cara fala, pô, você está louco, você é diretor de rádio, ou você é professor. Você fala, não, cara, isso é papel. Isso é papel você joga fora. Isso vai passar. Isso vai passar. As pessoas são importantes. Entendeu? E isso aí, é o que vai ficar, né? E aí eu me sinto muito bem ajudando as pessoas. E às vezes as pessoas me fazem, às vezes não, quase sempre as pessoas me fazem de bobo, de tonto, me usam. E aí tenho amigos próximos, ou até minha esposa, fala assim, Fábio, você não está vendo que essa pessoa não sei o que e tal. Eu falo, amor, não importa. Porque a maldade não está no meu coração. Eu nasci para dar amor. Eu vou dar amor. Se ela não me der amor, não tem problema. Cada um dá o que tem. Entende? E eu tento. Lógico, você é perfeito? Lógico que não. Tenho vontade de... né? Só que eu procuro me disciplinar nisso. Sabe? Chico Xavier tem uma frase que eu achei sensacional. Como é que é a frase, gente? Agora me usou. As suas crenças não faz de você uma pessoa melhor. As suas atitudes, sim. E eu volto a falar. Nós somos o que repetidamente nós fazemos. Então, veja, um querendo subir em cima do outro, um querendo passar rasteira no outro e tal. Eu acredito no nosso. Que nem esse podcast, o EcoCast, é um sucesso, está na edição 71 e vai explodir ainda mais. E vocês vão conseguir espaços ainda mais sensacionais por causa de bate-papos bacanas e francos como esse que a gente está tendo aqui. Tem pessoas que a gente nem imagina no mundo, que pode estar usando, talvez isso que a gente está falando é um bate-papo só, mas para ela pode ser tudo. Sim, eu sempre falo isso, né, no final. A gente não sabe quem vai assistir e em que momento da vida da pessoa ela vai precisar ouvir aquilo que você está falando. Esses são os pontos positivos que a gente vê na internet, né? Que é onde pode alcançar, né? A gente não sabe o poder que esse episódio pode ter na vida de uma pessoa. Sim. E claro que, como eu falei no início, o grande intuito do EcoCast é esse. É tentar passar uma mensagem. É poder realmente ser um agente transformador de pessoas. Sim. E sabe, quando você consegue ajudar, isso me realiza. Isso, assim,
Tem pessoas que nem agradecem, não tem importância. Sabe? Que nem meu irmão faleceu. Eu falei muito dele aqui, acabei não falando. É uma dor imensa, praticamente insuportável. Só que eu aprendi a tê-lo sempre dentro do meu coração. Então não importa, não preciso sentir tanta saudade porque ele está junto comigo. Entende? E ele me deixou um legado grande de inspiração, sabe? Eu sou o maior fã dele. Aí encontro pessoas na rua até hoje e falam, ô rapaz, outro dia encontrei, agora domingo mesmo, estava no mercado, a pessoa, ô Marcos, é o sósia dele, não sou eu não. Aí o teu irmão, como é que tá? Pessoas que estavam para São Paulo, para o setor, não. Falei, não, ele veio a falecer, tá? Porque, para quem não sabe, ele veio a falecer de Covid, no dia fatídico de 31 de dezembro de 2020. Eu nunca soube, mas a gente tem um subconsciente, assim, eu falo que vem de Deus, né? Por que eu não gostava de Ano Novo e de Natal? Eu nunca gostei muito de Natal e Ano Novo. É porque eu não vejo sentido as pessoas se maltratar o ano inteiro, um furar o olho do outro o ano inteiro, uma briga desgramada. E no final do ano... Aí chega no final do ano, mas que bom que tem o final do ano. Né? Porque se não tivesse, ia ser sempre assim. Sempre, né? Eu acho importante ter, mas eu nunca achei que era importante. Sim, é importante, mas nunca vi sentido nisso. Sabe? Nunca vi muito sentido. E depois do falecimento dele eu entendi, porque não é que se tornou uma data triste, mas uma data de reflexão, uma data de saudade, né? E umas coisas assim. Intensificou mais, né? Só que olha que interessante. O importante também foi o legado que ele deixou, né? Eu acho não que é o mais só importante. na sua vida. Então, até hoje, eu dou uma palestra que era dele. E no curso de oratória, quem me passou 99% do que eu falo foi ele. Ele construiu esse trajeto primeiro. E aí me passou. Na área contábil, não, mas na área de oratória foi o rádio, foi ele que me levou e tal. E para dar aula, foi ele que insistiu para me levar. Tal. Então, muito do que eu sou, eu devo a ele. Né? E uma pessoa incrível, maravilhosa. E interessante que até hoje, até quinta-feira dessa semana agora, eu vou dar uma palestra que era dele. O Marcos trabalhava com o Roberto Chiniachique em São Paulo. Né? Aliás, um abraço para o Roberto, para toda a equipe do Instituto Gente de São Paulo, que faz um trabalho incrível. Que é justamente isso. O que você acha que é a sua missão de vida? Então, e essa palestra chama Gente Feliz Produz Mais. É uma criação dele, ele era psicanalista, então ele trabalhava mais na linha da psicanálise. E eu trabalho um pouco a psicanálise que ele havia me passado e um pouco essa parte do que nós estamos falando agora, de foco, determinação, o quanto que você está realmente comprometido com o resultado e Constância. tal. Só que aí eu acabei incluindo uma outra coisa recentemente, que foi um divisor de águas. Muito legal. Que foi assim... Antes da Covid, as pessoas tinham um comportamento. E é legal falar disso aqui. As pessoas tinham um comportamento. Depois da Covid, tem muita gente que ainda não ficou legal emocionalmente. Isso não ficou legal porque assistiu muita morte muito perto. Tem gente que não teve nem velório, nem nada assim, entendeu? Então, você imagina, a pessoa ficou muito assustada e um medo de morrer imenso. Então, eu tenho um amigo que trabalha em banco, não vou falar um banco aqui para não fazer merchan, também porque eu não sabia quem que ele é. Mas assim, ele falou, Fábio, o povo mudou. Porque antes era poupar, poupar, poupar. Agora, a vida é hoje. Eu encontro pessoas que poupavam, que foram lá e sacaram e compraram carros melhores, compraram chácaras, sítio, casas, fizeram outros investimentos. E aí eu chego lá e falo, não, vamos poupar e tal, né? Com o mesmo discurso de antes. Aí a pessoa fala, não, a vida é agora. Não, a vida é agora. Medo de morrer, né? E aí, mas tem gente que ficou legal, tem gente que não ficou legal. Então, quando eu vou lá e dou essa palestra e eu falo um pouco disso, fala um pouco sobre o amor próprio, uma série de coisas. Tem gente que chora. Né? Teve uma especificamente, eu não posso falar onde foi essa palestra, porque é muito pessoal da pessoa isso. E a hora que terminou, uma pessoa chorava muito no fundo do salão, assim. Devia ter umas 50 pessoas ali. E eu comecei a ficar preocupado. Quase que eu parei de falar para ela ver o que estava acontecendo, porque, né? Falei, vou dar um abraço, né? Só que eu falei, se eu fizer isso, eu vou chamar a atenção de todo mundo que ainda não viu, para ela vai ficar um pouco pior. Né? E aí eu olhei para alguém que meio que entendeu e foi lá e cuidou, e depois eu fui conversar com ela. E ela veio me dar um abraço, um beijo tão gostoso. Era uma mulher de uns 40, 45 anos. E ela falou assim, eu quero te agradecer. Eu falei, por quê? Ela falou assim, faz 10 anos que eu não falo com a minha mãe. Eu falei, mas por que você não fala com a sua mãe? Aí ela se autoflagelou lá, tudo. Eu falei, não, filho, ó, você não entendeu agora que você tem que falar com a sua mãe?
você tá fazendo o que aqui ainda? Tinha terminado a frase. Falei, tchau. Corre, Era umas vai. 9h30, 9h40 da noite. Falei, dá tempo, ela nem dormiu. Eu acho que ela tá só aguardando um abraço e um beijo seu. Porque pai é meio assim, né? Não importa o que aconteceu, pai é Vai pai, ficar mãe é sempre mãe. esperando, Né? né? Sempre vai ficar esperando. Né? E o perdão, ele não é humano, ele é divino, né? É. Então, assim, eu falo que essa palestra, ela mexe com... E é um legado do Marcos, essa palestra. Lógico, tem um pouco do que eu aprendi? Tem. Mas a maioria, mais de 90% é dele. Então, eu falo assim, você me perguntou o que me realiza mais? Ajudar as pessoas. Eu acho que eu descobri minha missão de vida. Ajudar as pessoas. Isso é importante. E agora, o Matheus Brasil volta logo, estamos com saudade. Tá de férias na nativa. Então eu e a Priscila estamos revezando, né? Então, tem hora que ela faz de manhã, tem hora que eu faço à tarde, mas eu roubei o programa dela por enquanto. Por enquanto, só viu, Priscila? Eu tô de manhã, das 8 às 11 da manhã. Amanhã eu tô lá também, na nativa, viu? Sintoniza lá, 93,1. E aí, a gente está ali e é legal, porque tem uma mensagem para um dia melhor. E volta e meia você fala um pouquinho ali e tal. E parece que não, mas o rádio ele tem uma penetração bacana. Outro dia eu fui no fórum e eu percebi a escrevente trabalhando, ouvindo o rádio bem baixinho na nativa. Eu fiquei tão feliz, né? Depois, esse dia eu estava andando em Urânia, quero mandar um abraço para a Lucianinha. A Lucianinha é uma moça que trabalha no SAMU. Ela passou assim, parou a viatura do SAMU e fez assim... Eu te amo. Assim, pra nativa, não especificamente para mim, pro time da nativa. Porque a nativa não sou eu, essas são as pessoas. Sim. É a Aline que trabalha na produção, é o nosso financeiro, é o Matheus que está todo dia lá. Então, a hora que você abre o microfone e fala para o estado de São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul e Goiás, ou aqui, fala para o Brasil, eu falo que é isso que é legal, entende? Você tem todo dia a chance de ajudar as pessoas, de alguma forma. E ser alegre, e ser feliz. Então, a gente evita de dar notícia triste, porque as pessoas ligam o rádio para ficar feliz. As pessoas ligam aqui porque elas querem... Quem está assistindo a gente, elas estão torcendo para que eu, para que a Diene, para que o Israel... Ou, quando é o episódio com o Henrique e com a Camila, que inclusive não estão aqui, um abraço para o Henrique e para a Camila. A Denise também. Eu quero deixar um abração para vocês da equipe aqui do EcoCast. As pessoas estão torcendo para que a gente fale alguma coisa que possa ajudar elas na vida delas. E eu espero que eu tenha falado alguma coisa. Com certeza. Com essa experiência toda, né? Eu quero falar uma coisa que eu já... Lembra quando eu fui pro sertão? Lembro. Lá no sertão, eu fiquei 3 meses lá no sertão, né? Como missionária, né? Que legal. E lá tinha um espaço para igreja, que era da cidade. A cidade era bem pequenininha, tipo, acho que tinha no máximo uns 3.000 habitantes. Bem pequenininha. Água Branca, mesmo. né? Água Branca. Água Branca, estado... Alagoas. Alagoas. Lá é um povo muito cativante, assim. Eu gostei muito de conhecer as pessoas de lá. Assim, tenho contato ainda, sabe? Sim. Com algumas pessoas e tal. E aí tinha um espaço para igreja lá e a rádio. E aí a gente ia... Então, olha só, eu não tenho essa voz, assim, né? Postada, mas eu já fiz programa na rádio. Mas rádio é carisma. É. Né? Porque assim, tem gente que fala assim, no rádio, eu falo isso do curso oratório. Principalmente rádio de igreja. Ou programa, não rádio de igreja, mas programas de igreja que tem essa postura. Acho que as pessoas vão ali tão compenetradas que elas esquecem algumas coisas. Mas assim, não estou falando que você fez isso, pelo amor de Deus. Mas você puxou. É legal que a gente aprende muito. Mas a pessoa fala assim, oi, bom dia. Dia de Natal, por exemplo, a pessoa vai fazer um programa de rádio, ela fala assim, oi, bom dia. São 8 horas da manhã. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos. Mas cadê a alegria? É muito mecânico, né? É muito mecânico, é muito mas lá assim, né? Era bem tranquilo, assim. A gente fazia uma reflexão, tipo um devocional mesmo. Falava um texto bíblico. E o feedback disso? Não era legal? Era pessoal? muito legal. E as pessoas falavam, eu te ouvi na rádio, tipo, cidade pequenininha, né? Aí todo mundo tinha rádio lá. As pessoas ligavam para ver o que você ia falar aquele dia, cara. Sabe? E isso mudava a vida delas. Você pode ter certeza que você foi inspiração. Você é aqui, vocês são aqui e você foi lá também. Que legal. Foi muito legal, ó. Já trabalhei bacana, na rádio também. E fica o convite agora. Quem sabe, então. Para vocês irem na nativa. Vamos, falar com comigo certeza. lá. Vamos Vai ser lá. um prazer com a gente, a família nativa. Será um a nativa prazer. tem uma filosofia de sempre ter alegria, felicidade.
Que legal. Então tem uns bastidores do rádio, às vezes, meio triste também. Sim. Eu já precisei... E as pessoas não entendem, cara. Tem gente que é do mal. Teve uma vez que morreu uma tia minha muito querida. Muito, muito. Uma pessoa assim, muito importante para mim. E eu não consegui ninguém para ficar no meu lugar. E a empresa não espera porque faleceu, né? Então eu não consegui colocar ninguém no meu lugar e precisei ir para o rádio. E aí você pensa, eu sou uma pessoa. É a minha família que está vivendo aquela Tem coisa. sentimentos, né? Só que aí você tá ali no rádio, as pessoas que ligam o rádio ligam para ter alegria, felicidade de ouvir música. Não dá para você chegar ali, que você trabalha, para imaginar o Celso Portiolli apresentando um programa triste, lá dizendo, tudo bem, se foi alguém que morreu de comoção nacional, que o Brasil que nem o Ayrton Senna, Sim. né? E acidente, alguma coisa, aí tudo bem, né? Mas assim, ninguém tem nada a ver que a minha tia morreu, entendeu? É um negócio muito particular meu. E aí Como incorporar o personagem locutor, personagem. Você tem que ter essa divisão psíquica. Que nem o dia que meu irmão faleceu, ele faleceu dia 31. A gente optou por fazer a família, né, dele, a Andresa, o pessoal. Aliás, um abraço para a Andresa, para a Isabela, para o Gustavo. Um abraço. Beijo para. Tá igual o programa da Xuxa, né? Meu pai e minha mãe para você. Um beijo para. Eu vou mandar um beijo também para minha família. Claro, a Simone, que me tolera. Amor, você é meu lado bom da vida. Olha. E a Beatriz, minha filha, o Pedro e o Gabriel, meus filhos, tá? E também meu pai e minha mãe, senão depois fica com ciúmes. Vamos ser humilde da Dona Janeiro. Ó, então, o que acontece? Perdi o que eu estava falando. Olha que legal. Quando o Marcos morreu. Então, aí ele faleceu dia 31. E nós optamos por ser uma data comemorativa. Tinha muita gente também, meio que não estava assim... Tem muita gente que não entendeu ali que muita gente morreu, né? E teve gente que soltou muitos rojões em Jales para comemorar a virada do ano. Mesmo Jales tendo perdido, não especificamente meu irmão, mas muitas pessoas. Sim. Né? Não entendeu a dor das famílias que aquela data significava. Né? E a gente optou, então, por fazer o velório do outro dia, no dia 1º do ano, das 7 da manhã às 10, acho que foi das 7 às 10, se eu não estou enganado. E aí, foi uma noite terrível para passar, né? E ouvindo fogos e mais fogos, e não conseguindo dormir, aquela coisa. Você sabia que o corpo do seu irmão está na funerária, né? E ali, sabe aquela coisa? Muito aquela familiar. dor, né? Então, e aí, 7 dias depois, uma pessoa que tinha que fazer programa naquela ocasião falou, olha, eu estou com um pouco de dor de garganta, estou com medo também de ser Covid. Eu falei, então, por favor, nem vá trabalhar, já fique aí. E quem que eu vou colocar? Eu não tinha quem colocar. Personagem Fábio. E aí eu tive que ir lá, com o coração dilacerado, né, tal. E daí a pessoa fez o teste rápido, depois fez, acho que precisei fazer uns 2 ou 3 dias ali, não lembro quanto, agora alguns dias. E aí você chega lá, tanto no falecimento dessa minha tia quanto do meu irmão, e você abre o microfone, meio que assim, não todo dia você está lá por inteiro, mas esses dias você tem que vestir um personagem mesmo, lá, oi, bom dia, 8:02, você sabe aquela coisa? Já saiu lá fora, já viu que dia lindo Deus fez para você hoje, e tem muita música aqui e tal, e toca. E nesse fatídico dia, eu lembro que foi dia 7 de janeiro, fazia 6 dias que tinha meu irmão, enterrado ele. Eu encontrei a pessoa na rua e falou assim, fulano de tal, e perguntou de você, mas disse que te ouviu no rádio. Falou que você está bem. Acha, gente. Entende? As pessoas não entendem que a gente precisa dividir, sabe? Eu tive um primo também, quando essa tia minha faleceu, um primo não dos familiares da minha tia, que me falou assim, nossa, você estava de manhã aqui chorando no velório e à tarde está numa alegria e tocando Bruno Marrone, trio Parada Dura e sei lá mais Vou quem. fazer o quê, então, gente? É meu trabalho. É o seu trabalho. Você entendeu? Então, assim, as pessoas são do mal, às vezes. Elas não têm o simancol. Tava lá em pedaços, né? Você entendeu? Aí você ainda, fecha o né, microfone e tá descendo uma lágrima aqui. Só que quem tá ouvindo, do outro lado, né, tal. E já aconteceu várias e várias vezes de pessoas também ligarem e falar assim, nossa, obrigado, essa mensagem foi para mim. Entende? E eu não sei discernir. Eu só peço assim, que Deus me faça instrumento para poder ajudar. Tem feito. Com certeza. Amém. Tem feito através dessa... Que assim seja. De né? toda a sua trajetória, né? De
alcance muitas outras pessoas, alcançou com certeza. Nós temos certeza disso. A gente tenta, sabe? E eu tenho um grande sonho também. E vocês estão colaborando para esse sonho. Que isso? Essa é uma das perguntas que a gente ia fazer. Não. Qual é o seu maior sonho? Eu quero ser âncora de telejornal. Feinho desse jeito, carequinha, barrigudo. Barrigudo. Não tem mas dessa, eu tenho não. vontade. Eu tenho uma paixão. Quero mandar um abraço para o pessoal da Rádio Antena 102. Para o João Luiz Garcia, o Dr. Vanderlei Garcia, a Dona Dina, olha lá que eu vou esquecer alguém, o Delei, toda a família, o Claudinei Antônio, o Bock e tal, o Cléo, todo mundo. Porque teve um tempo que eu passei eu trabalhei também ali com eles e apresentei uma Antena Ligada, né, durante um tempo. E antes disso ainda, eu tive uma história ali no jornalismo com o Colombo, né, que apresentava a Antena Ligada. Tive uma história também na Rádio Assunção, com o Jornal do Povo, com o Irineu de Carvalho, excelente profissional, hoje está na Band, com o Tony Ramos, a Rosana Braceira, esse pessoal. E fiz até em 2000, nós fomos para São Paulo no 2º Mutirão Brasileiro de Comunicação, eu e a Rosana. Na época, nós fomos mandados lá pelo Ramon Lombardi. Um abraço, Ramon. Ramon enxergava que a gente tinha uma vocação para isso e tal. E aí, na oportunidade, nós fizemos um curso com o Paulo Henrique Amorim. Lembra do Paulo Henrique? Sim. Olá, tudo bem? Boa noite Record. e boa sorte. E fizeram uma pergunta para o Paulo Henrique muito legal, não sei se a Rosana vai se lembrar. Fizeram assim: Paulo, aí como que a Globo, que ele tinha acabado de sair da Globo, né? Ele era correspondente internacional e eu não lembro para qual canal, se tinha ido para a Band ou para a Record, uma coisa assim. Perguntaram assim: Paulo Henrique, como que a Globo faz para se comunicar com tantas pessoas? Porque tem gente que não teve oportunidade, não sabe nem escrever o nome, são praticamente analfabetos. E tem outros que são PhDs e assiste. Ele falou assim: é simples. O segredo é ser simples. Como assim? Não, porque o PhD foi criança. Então ele aprendeu a falar papai, mamãe e tal. Se você mantiver uma locução ou um raciocínio simples, sem ser vulgar, chulo, com palavrão e tal, as pessoas vão entender você. E aquele simples te entende e o PhD também entende. Isso foi um assunto muito técnico, aí você leva para o Globo Ciência, você chama o Drauzio Varela. Né? Acho que eu já até comentei aqui num episódio que tinha um professor que ele era muito inteligente, ele tinha vários cursos, né, superiores e mestrado, e, enfim, ele era doutor e tal. E aí ele falava assim que para ele escrever um artigo, não usando, claro, uma linguagem muito pobre, tipo assim, com uma linguagem vulgar, chulo, igual você falou, mas ele dava pra moça que era secretária da casa dele, que ajudava na limpeza, que era colaboradora dele, que era muito simples. A moça. Então, se ela lia aquele artigo e ela entendia o que ele estava falando, ele publicava. Se ela não entendesse, ele ia reescrever. O que você não de uma entendeu? forma, e assim, de uma forma simples, mas técnica, óbvio, né? Porque ele pudesse falar com todos os públicos. E não usando uma linguagem que nem eu falei, né? Chula, vulgar e tal. Então, acho isso muito legal mesmo, que a linguagem ela é para todos, né? Sim. E o que aconteceu? Eu fui me apaixonando pelo jornalismo. E aí fui me apaixonando, e tendo essas experiências também com o jornalismo da revista Interativa, que a gente fazia também jornalismo, com um grande amigo, uma perda também irreparável, que foi o Deonel Rosa Júnior, um querido, um inspirador. Lembro até hoje, um dia eu cheguei bem molequinho, assim, lá com o Deonel, 17 anos, acho que é 18 anos, eu falei: Deonel, eu queria ainda estudar aquela questão de jornalismo. Eu falei: quero... se tivesse que ler um livro para saber um pouco mais sobre jornalismo, qual livro você me indicaria? E ele falou assim: passa aqui amanhã, à tarde. Isso era umas 9, 10 da manhã, e eu passei, era na avenida, lá ainda, o Jornal de Jales, frente à Honda ali, e ele me trouxe um livro, Os Bastidores do Rádio. Embaixo, assim, o subtítulo: As Histórias que o Rádio Não Contou. E aí, era um livro escrito boa parte pelo Joemir Betin, que era
jornalista, famosíssimo, hoje já não está mais entre a gente, mas assim, e contava sobre a primeira transmissão do rádio e tudo mais. E eu fui me apaixonando por jornalismo através disso, entendeu? E hoje eu sou um eterno apaixonado por essas experiências, né? Porque nós somos reflexos disso. Ah, Fábio, então o que você é? Eu sou um contador, especialista em finanças, que tem essas informações, tem essa bagagem, mas que gosta muito de comunicação, de ajudar as pessoas, e que se um dia tivesse a oportunidade, gostaria de ser âncora de telejornalismo, até porque, para poder fazer umas entrevistas mais críticas, mais pontuais. Tem muito jornalista que ele já chega para fazer pergunta, já respondendo, né? Oi, tudo bem? Ontem foi ótimo aqui, a cobertura tal. O que você achou disso? O cara já falou que foi ótimo. Sabe, foi um negócio. Não, ontem as pessoas elogiaram bastante e tal. Você também pensa assim? Ele não permitiu que a pessoa iniciasse uma nova ideia. Assim, sabe? É esse tipo de coisa que eu me apaixono a cada dia e gosto muito. Você sabe que assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Falando no seu Deonel, a gente tentou por algumas vezes, né, trazer ele. Uma enciclopédia. Infelizmente, eu tive essa felicidade de entrevistar. A gente não teve tempo. Infelizmente. Não deu Infelizmente. Mas assim, é uma pena. É lógico, a gente nunca espera, né? A gente não espera isso, mas a gente tentou e, infelizmente, a gente não esperava. Sim, ninguém, né? Então foi muito triste pra gente, que a gente ficou com aquele peso. A gente sente, entendeu? Poxa, olha, gente, seria uma pessoa... Eu posso falar minha experiência. Porque é o que fica, né? Hoje... No aniversário de Jales, eu fiz um projeto de entrevistando as pessoas que lembravam da cidade. E eu tive a oportunidade dele contar, assim, por mais de 20 minutos, quase meia hora lá, toda a história de como ele chegou, como foi o jornal. Ele era, não sei se vocês sabem, o Deonel, na época em que não tinha internet, era aquele telefone de escada, aquela questão de ser... Lembra quando as pessoas compravam linha e depois tinha que pagar para instalar e tudo era mais? Caríssimo, né? E tinha pessoas que alugavam, né? Que nem casa de alugar, alugava linha, alugava telefone. Era o preço de uma casa, né? Exato. Ixi, caríssimo. Ele era o correspondente, na época da TV Globo, né, São Paulo. Então, aconteceu alguma coisa nessa região aqui da Araraquarense, agora ao vivo, aí aparecia a fotinha dele e ele por telefone, reportando as coisas e tal. E tanto que ele tinha vínculos incríveis e tudo mais. E fica meu abraço aqui também para toda a família do Jornal de Jales. Com certeza. E hoje a gente está tentando, assim, aproveitar todas as oportunidades. Quem o pessoal fala assim, ó, leva tal pessoa, tal. A gente tá com uma agenda, assim, graças a Deus, bem lotada, mas a gente tá aproveitando cada oportunidade, né? Serviu, assim, como até experiência pra gente. Tá criando um acervo sensacional de histórias reais. Olha o que reais. A gente teria se a gente tivesse, né, conseguido trazer ele aqui. Olha o que a gente ia... A preciosidade É uma que preciosidade, a gente ia ter é verdade. E é isso que o Israel falou. A gente está tentando aproveitar todas as oportunidades, né? Não deixar passar batido mais ninguém. Com certeza. Então, dentro dessa linha, eu vejo assim que... o que você... Tem pessoas que só fazem uma coisa e são felizes com isso. Eu não sei qual é o propósito de Deus, porque eu falo assim, Deus olha de cima para baixo, sabe esses bordados? Então, às vezes, você vê um bordado grande, a hora que você vê o desenho pela frente, ele é lindo. Se você virar a camiseta ou o pano atrás, tá tudo cheio, tudo um monte de cor, um boleiro, né? Eu acho assim, a gente olha para cima e vê a emboleira, né? Mas Deus vê o projeto da nossa vida. Então, você é contador, você é consultor... Você é locutor. Você é diretor, você é o quê? Eu sou feliz. Entendeu? Com várias experiências. Quando a gente senta numa mesa para falar com um político, eu tenho noção que nem... Eu dei aula muito tempo de contabilidade, dei aula de contabilidade gerencial, contabilidade de custo, contabilidade básica. Tive a oportunidade de lecionar por mais de 5 anos gestão pública. Mas você não tem... Não é questão disso. Um dia eu estava na Unicastelo e o Richard Breyer... Richard, um abraço para você. Esse é o meu guru. Depois eu vou contar quantos abraços você já mandou aí. Mas sabe o que acontece? Se for cobrar, eu tô lá. Tá acostumado com a rádio? Rádio não, porque é o seguinte, eu vou compartilhar com essas pessoas todas. Porque essas pessoas... Não, com certeza. Pode mandar mais para 1000 pessoas. Precisam saber. Mas espaço é sim, seu. mas essas pessoas precisam saber que elas fazem parte dessa história. Claro, com certeza. E o Richard é o popular professor GLS.
Sabe quem é o professor O GLS? que é? Giz, lousa e saliva. Ele chega sem livro, sem apostila, e você fica assim... Tá tudo aqui, ó. E datas, fatos, tal, e você sai de lá empreendedor, porque é uma visão, sabe assim, incrível. Então eu falo, eu trabalhei com muita gente boa, e entre tantos e tantos outros, né? E assim, é apaixonante poder ter vivido tudo isso, poder ter correr atrás disso. E eu não sei, eu falo assim, isso é o que me realiza hoje. Que bom, É o que eu acabo gostando. que bom. Di, e aí, vamos pro nosso momento? A gente tem um momento aqui que a gente separou. A gente chama-se sinônimos. Nossa, deu uma engasgada aqui. Ah, faz parte. Esse momento de sinônimos, a gente separou algumas palavras que a gente acha que é importante para a vida. E a gente vai te perguntar e você pode falar o que você pensa. O que realmente significa pra você? Desenvolver o tema. Tipo, ou se não você quiser falar, pra mim é isso. E acabou, tudo bem também. Meu Deus. Mas é bem tranquilo. Quem fazia isso era a Maria Gabriela e ela colocava o pessoal numa sinuca de bico. Mas era aqueles... Bate bola, vai. Bate bola. É a primeira coisa que vem na cabeça. Não, aqui não. Aqui aqui você pode falar. pode escorrer escorrer. e tal. Gratidão. A primeira palavra é família. Tudo, né? Quem não tem uma base, família é tudo, né? Eu fico vendo quantas pessoas sofrem porque não tem a família. A família é tudo. É pela família que você trabalha, é pela família que eu me desdobrei em 10. Porque, assim, uma coisa que eu não contei, e também, assim, uma coisa difícil, e que eu não quero também que vocês sigam como exemplo, né? A minha esposa engravidou muito jovem. A gente nem era casado, meio que namorava. Então não tinha uma renda suficiente, ainda precisava fazer a faculdade. Naquele meio período ali, 2000, 2001, nasceu minha filha, a Beatriz. Minha linda, minha vida. E então, quando você fala, poxa, agora tem uma filha. Porque assim, né? Eu pulei as etapas. Normalmente as pessoas namoram, ficam noivas, aí dá aquela olhada e fala assim, será que eu vou casar mesmo? Casa ou não casa? Casa, aí olha pra sogra, olha pro sogro, né? Aí depois decide se casa ou não. Se decidir por casar, aí tem um planejamento imenso para poder casar. Aí depois, 1 ano, 2 anos, um X lá, não sei quanto tempo, para você ter um filho, porque você curte a vida de casadinho. Não, eu pulei tudo isso daí, já tem filho. Tem pessoas que colocam ainda a faculdade antes do casamento, né? Eu falo que é por isso, de ter sofrido tanto, eu e minha esposa sofremos tanto, assim, emocionalmente, não porque foi ruim, mas porque foi difícil, que hoje a gente pode aconselhar. Não porque é um bom exemplo, justamente para que não faça. Sim. Que não foi legal. E muita gente que falava que nós não... Eu estava falando com esses dias no carro. A mulher falou, amor do céu, para imaginar quantas pessoas se casaram tudo certinho e a gente que casou tudo errado começou errado, digamos assim, não casou tudo errado. Ela vai ficar brava comigo. Mas assim, estava conversando isso esses dias. Errado aos olhos do mundo. Padrão, do né? padrão do mundo, isso. né? Vamos dizer e assim. não estão mais juntos. Entende? Não estão mais juntos. E a gente não passou por dificuldade, não passou, foi por pouca dificuldade. Foi com dificuldade com força. Às vezes, Só que isso a amadureceu, né? dificuldade que a cana ela só dá açúcar com grandes apertos. Exatamente. E isso faz você experiente. Você fala, por que esse cara está falando? Casou com uma mulher porque engravidou uma mulher, sei lá o que e tal. Não, isso me deu esse gás, talvez eu me desdobrar em 10. Talvez se isso não tivesse acontecido, eu seria locutor e só locutor. E não teria talvez nem me formado em nada. Entende? Então esse negócio de buscar, de ter tido um escritório de contabilidade, de ter dado aula. Hoje eu deveria ter 4 registros em carteira. Eu falo, trabalhei mais de 4 anos, 5 anos, eu acho, com 4 registros de carteira. Estava na revista interativa, né? Teve uma vez que eu parei na... Bom, deixa eu falar os lugares primeiro, depois eu vou contar essa história da tia do lanche. Estava na revista interativa, na Fundação de Fernandópolis, na Unicastelo e dava aula em Paranaíba ainda. Então eu tinha 4 registros em carteira, recebia, não fiquei rico não, viu gente? Só ganhei barriga e careca. Ó, aí acontece, e experiência. Tudo isso foi pela família. Porque você tem que levantar grana, você tem uma filha, você tem que comprar... E meu pai, porque assim, meu pai foi muito legal, que ele falou assim, ele viu que eu estava lascado, falou assim, não, vem morar com a gente, né? Foi muito legal
tenho uma gratidão. Volto Quanto de novo tempo? na família. Ah, gente... Quanto tempo um morou ano e junto? alguma coisa, 2 anos. Ah, não foi muita coisa, não. Porque logo ele falou assim, estruturar. pico burro. Na hora que ele viu que eu me estruturei, tchau, obrigado. Aí, só que aí tinha aquela questão, você tem que montar seus móveis. Eu não tinha nada. Eu tinha uma motinha, Tio Day, 94, preta, com as faixas roxas. Vendeu ela. Vendi, comprou eu uma lembro como se geladeira. fosse hoje. Cara, então, a geladeira eu ganhei. Olha aí. Ganhei, Ah, tá bom. ganhei, Já tá- se eu não estou opa. enganado, ganhei do meu irmão, a geladeira. Do meu irmão e da minha cunhada. E aí, eu lembro que eu vendi a moto e eu consegui comprar. Sabe essas mesas tubular, redonda, de mármore? Aham. Com aquelas cadeiras também tubular, que são cadeiras fracas, né? São boas, mas fracas, né? E aí, era só eu, a Simone e minha filha, então eu comprei uma daquela. Comprei um sofá muito, mas muito ruinzinho, com força. Entendeu? E comprei uma rack. E foi o que deu o dinheiro da moto. Sabe assim, basicamente. E aí, fui lá e parcelei uma cama a perder de vista. Peguei um guarda-roupa antigo que nós tínhamos em casa e levei. E assim eu comecei. Ainda tem gente que começa com muito menos, né? Com muito menos. Sim, lógico. Com colchão lá, só no chão. Exatamente. E aí foi muito legal, foi muito bacana e tudo isso serve de bagagem Sim, para sim. você poder Com aconselhar ou tudo mais. Então a família eu acho que é tudo, porque hoje, assim, eu estou contente com a família que eu criei. Eu acho que se eu morrer, falei para minha esposa e meus filhos esses dias, eu considero assim que eu consegui passar os meus valores para eles. Ponto. Sabe? Porque a gente morrer sem transferir os valores para os filhos não. É aquilo que a gente falou, né? É o legado, né? É aquilo que está vivo no seu coração, né? Na Você lembrança do seu irmão. Sim. E você vê ali o meu filhinho de 10 anos, o Pedro. Ele é puro amor, puro carinho, preocupadinho com tudo, sabe? Aquele amor mesmo. Eu fui sair para dar palestra semana passada, ele veio, papai, posso te dar um beijo? Aí eu tive que pegar a rodovia, né? Foi em Fernandópolis. Aí ele veio e me deu um beijo, aí ele chegou dentro de casa. Ai, mamãe, tô preocupado com meu papai. Porque, sei lá, me deu uma impressão ruim, ele vai pegar a rodovia, né? Vamos fazer uma oração para ele? Entende? Isso é importante. Vamos seguir? E trabalho? O que representa para você? Trabalho é o que fortalece, né? Trabalho é o que fortalece, o trabalho é o que Bom, para muitas pessoas o trabalho é sustento. Para mim é aprendizado, é relacionamento, é a base para você poder ter um pouco de dignidade. Porque hoje as pessoas, às vezes, quando elas não ganham o mínimo necessário para sobreviver, elas se sentem indignas. Entende? Então eu falo, ele é muito importante, porque ele fortalece seu caráter, ele faz você, sabe, ultrapassar barreiras, ele faz você se qualificar quando você acha que não está qualificado. O trabalho ele é muito importante. E, eu me afundei em trabalho, quando eu falo os 4 registros que eu tive, e aí, mas o dia que eu vi que eu estava pisando na bola foi o dia que o meu filhinho, o Gabriel, eu tenho um filho do coração, a gente adotou ele com 1 ano e 2 meses. Que legal. Olha que legal. E ele muito é bom. lindo, incrível. Teve um dia que ele perguntou para mim assim: pai, você não vai para faculdade? Que eu ia sempre para o UFMS, né? Fim de tarde, tipo 5 e pouco, 6 horas da tarde. E aí eu falei: não, filho, papai não vai mais. Papai pediu demissão, né? O papai vai ficar aqui, agora o papai vai ficar mais na rádio e tal. Ele saiu correndo do meu quarto, gritando. Tava trabalhando demais, né? Ele percebeu. Mãe, o pai não vai trabalhar. Aquele dia eu vi que eu tava pisando na bola. Entende? Trabalho é importante, mas tem que ser dosado. Ele não é tudo. É preciso ter momentos de qualidade em família. Você não vive sem, né? Trabalho nem nada. Porque assim, tem até uma palestra que eu montei que chama Descubra como ser rico. Porque ser rico não é ter dinheiro, é ter tempo. Você já ouviu essa teoria? Fala assim, se você tem muito dinheiro, mas tem que todo dia ir trabalhar, você não é rico, você é só alguém que ganha muito dinheiro.
Agora, se você pode, numa segunda-feira, decidir, hoje eu não vou ir trabalhar, eu vou ir... Vou curtir com a minha Pescar. família. Eu vou ficar na piscina às 7 horas da manhã até meio-dia com meu filho, eu vou pescar, eu posso decidir o que eu vou fazer com o meu tempo. Então, ser rico é ter tempo. Se você tem tempo, você é rico. Né? Aí, porque assim, tem pessoas que ganham 30 milhões de reais por mês e não tem esse tempo. E não desfrutam, não né? desfruta, não E tem pessoas tem. que ganham um salário mínimo e tem tempo. Então, essa pessoa, para mim, é rica. Até a próxima palavra é em relação a isso. O que é lazer para você? Lazer é importantíssimo, tem que sobrar uma graninha, né? Mas cavar momentos de lazer são muito importantes, porque é o detox, né? Não falar de trabalho, não trazer problema. Às vezes eu chego em casa e minha mulher fala assim, amor, o que aconteceu? Eu falo, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu falo, não, tá tudo bem. Eu falo, se eu contar o problema de novo, eu não sei se vocês têm isso com vocês. Não, você vai viver tudo aquilo nervoso de novo, toda aquela situação desagradável. Então, assim, aquilo lá já passou. Tem coisa que a gente tem que proteger, né? A Jenny, acontece coisa no trabalho dela, ela fala, nossa, amor, nem te contei, mas, ó, deixa pra lá. E você fica bravo com as pessoas que se envolveram no problema, né? Ele vai absorver aquilo, né? E se ela tá com raiva de alguém, eu vou passar também a ter raiva e calma. Outro dia, exatamente, aconteceu bem isso, né? E ele falou assim, nossa, tá estranho, o que aconteceu? Eu falei assim, aconteceu um problema, mas eu não quero te contar, então fica aqui. Aí acabou, né? Nem comentamos mais. E não é porque é traição. Não, é porque você não quer reviver. Você quer proteger a pessoa mesmo. É remoer, não é? Aí você tá num ambiente Tá vivendo de novo aquilo ali, que foi não é melhor. detox, não foi legal. Ah, mas tem que contar. Ah, tudo bem. Quando é um negócio muito sério, é um problema que eu achar que tem que contar, eu vou contar. Mas por quê? Então, o lazer, eu acho que é isso, né? Você, de repente, ter o seu refúgio. Eu amo o verde. Não tenho uma chácara ainda, mas um dia eu vou ter uma chácara. Se Deus quiser. Adoro esse negócio de fazer porco no tacho. Que é uma chácara também. Você tem? Ela ama. Vamos ter uma chácara também, então, meu verde. Deus. O verde me traz paz. Eu não sei, eu tenho um negócio com verde. Grama. Ah, mas não é trabalho. Não importa. Eu amo. Eu gostaria, vou até compartilhar aqui, eu gostaria de comprar assim, tipo. Não, mas. Tipo, 5. O pessoal fala chácara 1.000 metros, né? 1.000 metros quadrados. Eu queria ter uns 5 mil metros quadrados, mais ou menos. Por quê? Eu quero construir uma casa lá em U com pouquíssimas paredes, só a parte do quarto, os banheiros reservados, sala, piscina, sabe? Essa parte churrasqueira. Mesmo, a área de lazer. E de preferência com um canto que seja só árvore, assim, para ter a privacidade, mas assim, chega a noitinha, tá mais fresquinho por causa da árvore. Você ouvir pode o barulho ter do sapo. que coisa legal. Essa conexão, né? Você ligar para amigos que nem você, Di, Israel, vem cá. Vamos fazer o que hoje? Cara, nós vamos acender uma fogueira aqui. Vamos acender uma fogueira, bater um violão e comer, sei lá. Então, um negocinho ali, alguma coisinha. Isso é o momento, legal, né? Então, eu acho que lazer é isso. Eu tenho vontade de fazer isso. Eu também. Se Deus quiser, vai conseguir. Sabe esses pão caseiro? Eita, que você faz naqueles fornos de barro, de antigo, né? Eita, eu adoro essas coisas simples. Eu também gosto. É isso. E a próxima palavra, dinheiro. O que representa para você? O dinheiro ele é importante. O dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. Ele fala, busca lá para mim aqui. Só que você não pode ser um escravo do dinheiro. Tem pessoas que perdem o lazer, perdem a família e focam 100% no trabalho só por causa do dinheiro. Eu tenho algumas experiências Eles perdem o que é mais importante, né? O que é mais valioso. Né? Eu conheço pessoas que precisam fazer fisioterapia e não fazem para guardar dinheiro. Eu conheço pessoas... Peguei ranço de umas pessoas que eu conheço, porque assim, a pessoa ela vai num lugar e ela tem que voltar muito rápido, porque senão vai escurecer ou vai não sei o que e tal. Tudo questão para economia. Sabe, gente muito mochiba, eu acho que a gente tem que ser seguro, tem que planejar e tal. Conheço pessoas que vão para longas viagens e depois andam mais de 70, 80 quilômetros para desviar de um pedágio de R$10. Ela perdeu, né? Não tem lógica. Você tá entendendo? Não, ok, eu até respeito se ela não tiver os R$10 no bolso. Mas assim, tem gente que tem. Eu conheço pessoas que, sabe, fazem coisas assim, muito desnecessárias. Perdem momentos de lazer incrível
por causa do dinheiro. Ah, não, mas não tem que poupar. Não, tem que poupar, tem que guardar, tem que se programar. Mas, assim... Tem um limite, Tem um Tem um limite, né? limite do bom senso. Isso. Né? Tem pessoas, assim, que vivem em função do dinheiro. É isso mesmo. Sim. E eu não acho legal. E a próxima palavra é política. Então, a política, ela é aquele velho papo, né? Política e religião não se discute e tal. Mas eu vejo que vem muito do berço de cada um. Pensa comigo, ó. Se você é de classe A, B, você é de direita. É normal a pessoa ser de direita. Porque a base que ela teve é de direita. Né? Se você é pobre de uma renda ou veio de um berço muito difícil ou tem muita dificuldade para tudo, normalmente você é de esquerda. Eu vejo que a política, no DNA dela, ela é isso. O que é? Se você pegar os valores da direita, mas aí eles se confundem sim e tal, e essa é uma discussão imensa, que é que nem saber o sexo do anjo. Não tem sexo. Então fica, é homem, não é mulher. Não tem. Só que eu vejo que é muito importante. A política bem feita, ela é muito importante. Sabe? Eu sou muito de exatas. Eu sou muito de gestão estratégica, expertise. E a política, eu gostaria que, às vezes, fosse com planejamento, fosse com estratégia, sabe? Fosse exatas. Na verdade, que fosse um pouco mais inteligente. Eu vejo umas... Por exemplo, vamos falar de assim... Um candidato, seja a vereador... Não estou falando de Jales, não. É um cenário nacional. Vereador, prefeito, governador ou presidente, a gente, no Brasil, especificamente, nós estamos adotando político de estimação. Eu acho assim, o Fábio Silvério foi eleito vereador, eu tenho que ser cobrado para ser vereador. Né? Eu fui eleito prefeito, eu tenho que ser cobrado. Não, as pessoas falam, meu prefeito. Parece como se fosse um time de futebol, que o cara tem que defender porque é do time dele. Não, eu acho assim, ele é um servidor público, Trabalha para as pessoas. Isso, e é complicado, porque de repente se você chama no rádio ou aqui e vai fazer uma pergunta direta para um político, eu já tive a oportunidade de fazer entrevista com o ex-governador Dória. Foi muito boa entrevista no Palácio dos Bandeirantes. Fui o primeiro jornalista a perguntar num pool de emissoras grande. Acabei não publicando nada nas minhas mídias pessoais, mas sim no da rádio, porque era uma questão da rádio, mesmo. Profissional. Entrevistei também o Rodrigo Garcia, um grande amigo, uma pessoa que nos recepcionou muito bem lá, tal. E assim, não tive ainda a oportunidade de falar com o Tarcísio, governador do estado, e também nem de entrevistar nenhum presidenciável. Mas, assim, eu sinto muito falta na política de planejamento. Existe o planejamento plurianual que aprova, né? Mas eu sinto muitas necessidades, assim, sabe? De ver umas ideias que me encantem. Porque o comércio está ruim. Eu escuto muitas vezes. O comércio está ruim. Então, mas por quê? Poxa, qual ideia que vão me soltar que eu vou me encantar por ela? Porque se eu não compro a ideia, eu fico com o escorpião no bolso. Eu não invisto. Vai ter tromba. Vai ter não sei o quê. Vai ter... Então, vem uma ideia, você engole até a chumbada do anzol da ideia. Né? O cara jogou isso que você engole até a chumbada. Então, eu sinto falta disso. Às vezes eu vou assistir, vou ver, não tenho ideias que me encantam. Não tenho ideias tão inteligentes. E eu não vejo tanto jornalismo crítico. Infelizmente, a gente vê algo muito passação comprado, de pano, né? Muito comprado, infelizmente. E aí tem outro problema que a gente volta naquela questão da internet. Tem muita gente que eu jamais abriria o microfone. Muita gente sem cultura ou sem noção da importância. O pior é que eu vejo umas pessoas assim, totalmente sem inteligência, com muitos seguidores. E isso me deixa muito assustado. Que eu falo, gente, porque é um imã, né? Os iguais se atraem. Né? Não é necessariamente os opostos. E agora, a última palavra, mas não menos importante. Deus. O que representa para você? Deus, ele é a essência da vida, é a razão por que a gente está aqui, né? Deus, ele representa amor, ele representa todo o resto. Deus é quem nos criou. Deus não tem uma definição para Deus, né? Deus, ele é carinho. Deus assim... Cada um tem
um momento com sinônimo Deus. pra ele. Não tem um momento com Em um Deus. momento, com O que certeza. toca, né? Por isso que eu falo que Deus é tão singular e ao mesmo tempo tão plural que só dele te olhar, você já sabe que ele é Deus. E aí, eu costumo falar assim, nós vamos num mundão, né? Pensa essa sala aqui. Então, quem está bem no foco da luz como nós, pensa que a luz é Deus. Então, nós estamos aqui iluminados por Deus. Nós vivemos Deus. A gente compartilha Deus, né? E aí tem pessoas que estão na mesma sala, de repente, mas num ponto, num cantinho mais escuro, onde a luz pega, mas bem menos. De repente, de longe, você nem consegue ver o foco, o olho e tudo mais dessa pessoa. E ela está na mesma sala, ela está vendo as mesmas situações. Então, de repente, ela não está na luz. Ela não tem a mesma visão que você tem das coisas e de como o mundo é. Mas ela está na mesma sala que você. Por quê? Porque Deus não exclui ninguém. Quem se exclui são as pessoas. Ele sempre está ali. Você buscou por ele, né? Eu procuro buscar por Deus. Volta e meia, a gente tem nossos arranca-rabo também. Falou, por que disso? Não, né? Porque Deus é que me... Questionamentos, né? Deus é que me falta... Somos humanos, né? É normal. Não, eu tenho uma frase assim, Deus é que me falta para compreender o que sozinho eu não compreendo. Então, dá-lhe fazer as minhas orações, né? Tá e aí certo. Muito bem. E agora vamos para o nosso momento. O último momento, Esses momentos me assustam. que é o nosso Ele momento. podia falar, né? Esse momento aí, com essa voz assim. Aproveitar ele igual. E Aproveitamos o aproveitou Luciano. isso. Mas só para você ter noção, a gente vai para o nosso momento Ecoar. Você podia Agora, fazer. faz com essa voz de trovão igual o Luciano aí. Vamos Momento. para o nosso momento ecoar. Vamos para o nosso momento ecoar. Aí, Olha ó. só. Eu vou juntar depois dele, do Isso. Luciano, e a gente. Naquele Ah, episódio legal. que você assistiu lá, Bom, hein? especial. Não, mas às vezes o Luciano vai narrar rodeio e eu vou fazer locução comercial. São poucas vezes que eu faço, mas eu vou... mas não tem como falar depois do homem, não, hein? Chega, Vozeirão, né? chega a vibrar aqui a mesa, né? Sim, sim. Foi muito legal o episódio dele. Bom, mas vamos pro nosso momento. Fábio, você tá no Armagedon, que a gente fala, que é o último dia do mundo. E você tem a oportunidade de deixar uma mensagem para realmente ecoar. Pense que esse microfone e essa câmera aqui, ó, ela tá sendo transmitida para o mundo todo. Eu brinco assim com as pessoas, né? Imagine que tem aquelas televisões chuviscando naqueles filmes, sabe? Que é o final do tempo. Não é o presidente dos Estados Unidos que vai aparecer, mas sim o Fábio Silvério. Qual mensagem você deixaria para ecoar para o mundo? Olha só, eu posso... A Diene sempre me quebra nesse momento. Eu faço todo um drama, aí ela vem e fala, não, esquece tudo que ele falou, vai. Então, seja doce. Pode fazer um adendo, De uma Diene. forma bem leve, né? Que ele colocou toda essa pressão. Mas é isso que a gente falou do episódio todo. Que seja um momento, assim, do seu registro mesmo na história, que a gente não sabe quem vai assistir esse episódio, quem precisa ouvir aquilo que tá no seu coração. Mas é um momento de você deixar uma palavra que vai ecoar no coração das pessoas, de Pode verdade. ser uma historinha curtinha? Fique à vontade, o momento é seu. E aí, Obrigado. nesse Olha pra momento, câmera. você pode olhar para aquela câmera, a gente não É vai... a lente da verdade. Isso, a gente não vai te interromper, esse momento é seu, você pode falar com o público. Sim. Tá bom? Fica à vontade. Olha, eu gosto muito de uma historinha que eu ouvi certa vez que fala sobre o elefantinho. Você que está acompanhando a gente agora, viaja comigo nessa situação. Existia um dono de circo que ele fazia muito sucesso. Só que aí foi passando o tempo e comercialmente ele começou a ficar ruim das pernas, começou a ter pouco público, e aí logo deixou de fazer os pagamentos do circo, e as pessoas, os artistas, pouco a pouco começaram a ir embora. Então a Mulher Barbada foi embora, o trapezista foi embora, tal. E o espetáculo dele foi ficando pobre, ruim, né? Até o ponto dele mesmo ser o palhaço, o apresentador, ele era tudo no circo. Um pai crítico, mas de bom coração, foi levar o seu filho para ir no espetáculo. Pagou lá o ingresso e ele foi o único que pagou o ingresso para assistir. E chegou lá, viu toda aquela atrapalheira lá e a pessoa toda perdida e tentando ganhar o dinheiro dele ali e tal. A hora que terminou, ele falou assim,
amigo, vem cá. Ele foi agradecer ao dono do circo, obrigado por ter vindo assistir meu espetáculo e tal. Falou, amigo, vem cá. Ele falou, rapaz, é um espetáculo, eu vim mesmo, por causa do meu filho, que é criança e tal, e gosta, mas é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus, é muito ruim. Por quê? Eu vou te dar uma ideia. Por que você não compra pelo menos o elefantinho? Porque é novidade, não é leão, essas coisas e tal, que os pais querem mostrar um elefantinho para o filho. E aí você vai conseguir vender mais, bilheteria, quem sabe volta e tal. E ele ficou com isso na cabeça e já tinha vendido quase tudo, um monte de coisa no circo hipotecada. Ele catou um trailer velho que ele tinha lá, foi lá e vendeu e deu um jeito de arrumar um elefantinho. Comprou um elefantinho. Quando ele comprou esse elefantinho, ele chegou na cidade, montou num carro lá, instalou um som mais ou menos, abriu o porta-malas e saiu, tem um elefantinho, vem ver, elefantinho, elefantinho. E realmente, o rapaz, o pai lá que deu a dica, estava certo. Lotou de gente para ver o elefantinho. Só que para ver o elefantinho tinha que pagar para ver o espetáculo. Só que tem um porém. Esse elefantinho foi tirado da manada dele ali, não sei se é manada o termo correto, foi tirado da família dele ali, do ambiente natural dele. E ele chorava muito, filhotinho, chorava muito. E ele apanhava muito para aprender todas as brincadeirinhas lá do espetáculo, do circo e tudo mais. Pouco a pouco, o dono do circo foi recuperando o capital dele, foi pagando as dívidas e recontratando os artistas. Chegou um momento que o circo era o maior sucesso. Só que até hoje, o elefantinho ainda continua ali, amarrado, atrás do picadeiro. Sabe quando você corta uma árvore, não fica aquele raizeiro? Fica. Então, o elefantinho era amarrado numa corrente, a patinha do elefantinho ficava amarrado naquela corrente, e aí o elefantinho fica ali. E olhava todo final de espetáculo à noite, ele olhava para a lua e pensava assim, um dia eu vou realizar meu maior sonho. Qual que é o meu maior sonho? O meu maior sonho é voltar para casa, voltar para minha mãe, para o meu pai, para os meus familiares. E eu vou conseguir. Foi passando o tempo, cada vez mais o dono do circo foi ficando rico, 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 rico. E o elefantinho cresceu. Ao ponto de ser ele que já ergue o picadeiro do circo. Não tem que contratar ninguém, porque o circo chega na cidade, começa a contratar pessoas para montar o circo. Não, já era o elefantinho. Ele já era tão forte que ele poderia levar uma cidade a ruínas. De tão forte que ele era, devido às experiências. Apanhou muito, sofreu muito. Aquele toco que ele era amarrado a vida toda, desde bebê, de pequeno filhote, atrás do circo, apodreceu. Não aguenta um apertar de mão assim, lá, aquele raizeiro. Mas até hoje, o elefantinho ainda continua atrás do circo, acorrentado naquele mesmo toco, que aos poucos foi se quebrando, era enorme, tá pequenininho lá e tal. Sabe por quê? Porque de tanto ele tentar puxar a patinha ali, prendeu a patinha dele ali, e ele não conseguir, ele simplesmente desistiu. Moral da história. Não deixe que o mundo faça você um elefantinho desse. As pessoas vão pôr limites no teu sucesso, nos teus sonhos. Ah, mas você tem que ser isso, ser aquilo, ser aquele outro. Não. Você é do tamanho do seu sonho. Seja feliz, brilhe, respeite as pessoas, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado e faça muito sucesso. Deus te abençoe. Era muito isso. Bom. Muito bom. Realmente não só essa mensagem, mas esse episódio, ele vai ecoar, né, Di? Com certeza, tenho certeza disso. Mas nós queremos te agradecer por estar aqui, né? A gratidão é toda minha. Fiquei muito feliz, honrado. Se desprendido de um tempo aí com a sua família de lazer. Sim. Né? Para estar aqui, para realmente colaborar com a gente, né? E nós queremos te agradecer por isso e desejamos que você tenha aí muito crescimento ainda na vida, consiga realizar todos os seus sonhos, tem sonhos ainda. Com certeza. A chácara. O dia que eu estiver apresentando no telejornal lá, quero mandar um abraço lá pro Israel, pra Diene, pro Henrique, pra Camila, pra Denise, pra todo o pessoal lá. Do EcoCast. Gente, obrigado. Foi um prazer receber você aqui e que você continue em direção a caminho desse seu propósito, né? Que realmente é ajudar as pessoas, como você falou. E a gente fica feliz de receber aqui. E as portas estão sempre abertas aqui para você. E obrigado. Sucesso. Que Deus te abençoe. Eu que gostaria de agradecer a vocês por ter criado esse espaço para as pessoas virem falar um pouquinho.
contar um pouquinho a sua história. Talvez para quem está assistindo, não é assim algo importante, mas quem sabe alguém ainda se inspira. O Fabinho da rádio. Porque tem gente que chama de Fábio, outros é o professor Fábio, né? E aí, o Fabinho, me lembra ainda daquela parte, né? Daquela história. Mas poder contar um pouquinho da gente aqui faz uma diferença bacana. É algo realmente novo para mim. E eu fiquei muito feliz de ter sido convidado. Quero aproveitar. Locutor de rádio fala, né? Eu gosto de falar, né? Não é professor, locutor, essas coisas. Eu queria convidar as pessoas. Eu faço pouquíssimas postagens no meu Instagram. E aí o pessoal procura Fábio, não vai achar. Tá prof.Fábio Silvério. Nós vamos deixar o QR Code aqui. Para as O pessoas. pessoal só mirar o celular já Tem vai algumas direto. frases, algumas legal. coisas que eu falei aqui também o pessoal vai encontrar lá, né? Muito bom. Vamos E te é legal acompanhar. falar sobre administração financeira. Tinha um montão de coisa de administração financeira para falar, mas aí Deixa também para tomou muito tempo. outro episódio Outro também, momento, né? É bom que fica aquele gostinho, né? De quero mais. Vamos pro próximo agora. Parte 2, vai. Fábio, muito mais bom. uma vez, obrigado. É isso. Tá? Obrigado vocês que ficaram com a gente até agora, né? Conhecer um pouquinho da história do Fábio. Não se esqueça de curtir esse episódio, de se inscrever no canal. Compartilha aí. E vamos ecoar, galera. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Eco.